Eu levei 6 anos. Transformei uma garota doente, sombria e yandere em uma garota doce e refrescante. Mas me perdi no amor incondicional da doce garota. E esqueci de curar sua cabeça de vento obcecada por romance. E agora, no meu celular, cada mensagem de outro homem parece estar zombando do esforço de anos. E a estupidez de não ter removido o cérebro do amor da garota doce. Eu estou sentado em frente à janela do chão ao teto, olhando as fotos da doce garota com outro homem no meu celular. Depois de exalar profundamente, uma baforada em forma de anel. Chamo o sistema. Sistema. Os protagonistas já reacenderam um relacionamento. Solicitação do mundo. Após confirmar a data da conferência internacional, fiz um lembrete solene no meu calendário do celular. Depois de fazer isso, estava prestes a desligar o celular. Mas de repente recebi uma mensagem de Liu Hu, enviando 2 pacotes de remédio para a ressaca. Clube Yunxi, quarto 609. Eu dou uma risada sarcástica. Medicamento auxiliar. Gu Yushui nem se deu ao trabalho de inventar uma mentira. Eu simplesmente peguei uma caixa de presente aleatória online. Então desliguei o celular e fui dormir. Entre meio torpor e meio lucidez, um som eletrônico frio e abrupto soou. Quebrou o silêncio da noite tranquila. O sistema informou que o nível de amor do alvo atual é 65. Franzi a testa e me sentei. Algo está errado. Por que o nível aumentou? Pedi ao sistema para confirmar e peguei meu celular de volta. Depois da animação de inicialização, inúmeras chamadas perdidas e mensagens surgiram uma após a outra. Abri a conversa com a Gu Yushui. A tela estava cheia de desculpas da Gu Yushui. Havia mensagens de texto e longas gravações de voz. Por um momento, eu também não consegui distinguir. A conversa na tela parecia estar acima da minha cabeça. Afinal, qual delas é mais ingênua? Amor, não me entenda mal. Esta noite é a reunião de amigos. O Yeshin bebeu demais. Pegou o celular errado. E acabou enviando a mensagem para você. Você sabe como Yeshin é. Ele é tão desajeitado. Não fique brava, ok? Marido, por que você desligou o celular? Eu apenas li algumas linhas rapidamente. E não quis continuar lendo. Há uma frase que diz a verdade. Uma mentira é encoberta por inúmeras outras mentiras. Encontro de amigos. Gunin Shui pode ter esquecido. O que ela me disse à tarde foi que à noite há uma conferência internacional para participar. Tanto faz. Já que decidi partir. O cliente Yeshin, tanto faz como for. Para mim, tanto faz. Apenas o valor do amor não pode aumentar mais. Os dados do anfitrião mostram que tudo está normal. A análise é sobre seu comportamento anômalo esta noite. O que fez o alvo da estratégia apresentar emoções como hesitação, resultando no aumento do valor do amor. O sistema confirmou várias vezes. Só posso agir como se não soubesse de nada. Em colaboração com o CG de Gu Yushui. A provocação de Yeshin. Manter os valores estáveis. Até me despedir do mundo em 7 dias. Eu abri a caixa de chat e digitei irritado. É muito tarde, acabei de adormecer. Não se esforce tanto, cuide da sua saúde. Gunin Shui não respondeu a essas 2 mensagens. O ponteiro das horas já marcou 3 da manhã. Eu acho que talvez Gunin Shui esteja na cama de Yeshin. Quanto a dormir abraçados ou resistência, eu não tenho como saber. Ao acordar, acabei de abrir os olhos e vi a Gunin Shui. Gunin Shui estava sentada ao meu lado. Ao ver que eu estava acordado, ela se aproximou e queria se enroscar em mim. Eu me esquivei discretamente do beijo que ela tentou dar. Amor, parece que faz muito tempo que não te vejo. Sentiu minha falta? Gunin Shui, enquanto falava, também se aproximou mais. O abraço de Gunin Shui estava, como sempre, cheio de carinho. Eu acabei de acordar e ainda estava meio confuso. Subconscientemente, eu a abracei. E também inclinei minha cabeça. Mas por causa desse movimento, as marcas de Gunin Shui estavam visíveis. Elas entraram diretamente na minha visão. Comecei a me sentir mais acordado. Mas eu agi como se não soubesse de nada. Perguntei a Gunin Shui. Hoje não preciso me preocupar com o trabalho, mãe. Gunin Shui se esfregou em meu abraço. E se apertou ainda mais em meus braços. Era um momento muito afetuoso. Parecia que o amor transbordava. Não sei como gostar direito. Se eu não tivesse um sistema, provavelmente sempre acharia que eu era profundamente amado por Gunin Shui. Hoje não quero ir trabalhar. Vá se arrumar logo. Eu trouxe o café da manhã. Hoje quero passar o dia com você. Eu terminei de me arrumar, abrir a porta e descer as escadas. Só que, além de Gunin Shui lá embaixo, há também uma pessoa, Yeshin. Os 2 estavam sentados no sofá, a uma distância muito íntima. Não sei sobre o que estavam conversando. Yeshin sorriu. Ele estendeu a mão e carinhosamente apertou a bochecha de Gunin Shui. Ele também bagunçou o cabelo dela. Gunin Shui ficou com o cabelo bagunçado. Ela fez uma cara de descontentamento.
o que fez Ye não conseguir conter o riso. Ele se aproximou e a acalmou suavemente. Aqueles olhos estavam cheios de amor. Eu também já estive profundamente envolvido nisso. Hoje finalmente entendo. Percebo que os olhos de flor de pêssego de Gu Yushui, olhando para todos com amor profundo. Mas esse amor profundo pode ser disfarçado. Os dados do sistema nunca mentem. 2 meses atrás, Gu Yushui estava trabalhando horas extras. Foi a primeira vez em 3 anos que ela recusou meu convite para buscá-la. E ainda passou a noite fora. E foi naquela noite. O valor do amor de Gunshu de repente caiu para 90. Foi a primeira vez que enfrentei um valor de amor que não estava cheio. Eu fiquei um pouco perplexo. Mas o sistema não tinha problemas, os dados estavam corretos. E nos 2 meses seguintes, o valor do amor de Gunshu continuou a cair. Mais tarde, eu descobri. Naquela noite em que o valor do amor caiu, era o dia em que Ye voltou. Naquele dia, Gu Yushu disse que estava trabalhando horas extras na empresa. Na verdade, ela estava indo ao aeroporto buscar alguém. Mesmo durante esse tempo, cada vez que Gu Yushu me chamava para trabalhar ou socializar, na verdade, ela estava acompanhando Ye Shen. Tudo era sobre Ye. Talvez esse seja o poder do protagonista do pequeno mundo. Eu não queria mais balançar a cabeça e continuei descendo as escadas. Ao me ver descendo, Gunshu rapidamente se levantou. Ele falou com calma. Ye tinha acabado de voltar para o país. Morar fora não é a melhor opção. Vamos ficar em casa por um tempo. Tudo bem, Ye? Ele conteve o sorriso. Ele chamou irmão Qian. E então, obedientemente, ficou atrás de Gu Ningshui, esperando eu acenar com a cabeça em concordância. Como se durante todos esses dias, outra pessoa estivesse me enviando mensagens de provocação todos os dias. Eu me senti engraçado por dentro, mas não mostrei isso na face. Olhei para os dois e disse: claro que pode. Vou pedir para alguém organizar o quarto ao lado do quarto principal. Mora aqui de agora em diante. Quando Ye ouviu o que eu disse, ele colocou o braço sobre os ombros de Gu Yushu. Ele sorriu, levantando os cantos da boca. Então, obrigado, irmão Qian. As palavras eram agradáveis, mas seu olhar para mim estava cheio de hostilidade. Eu fingi não ver. Deixei Ye se estabelecer e morar aqui em paz. A família Gu tem uma dívida de gratidão com Gu Ningshui por criá-la. Senhor Ye, não precisa ser educado. Uma palavra minha. Ele já tinha preparado todas as desculpas para Gu. Os 3 estavam sentados à mesa. A atmosfera era leve e estranha. Assim, terminamos o café da manhã. À noite, Ye se ofereceu para cozinhar. Não fosse Ningshui e o irmão Qian, eu ainda estaria morando sozinho na boca. Eu cozinho hoje à noite. Gu Yushu observava Ye ocupado na cozinha. Emoções à flor da pele. Ela nem se atrevia a pensar. O jovem da família Ye, que nunca trabalhou. Quantas dificuldades ele enfrentou todos esses anos no exterior. E ela, sem saber a verdade, acabou odiando. Ela até pensou em se vingar dele de forma cruel, como se não pudesse suportar mais. Gu Yushu se levantou com os olhos vermelhos. Ela caminhou lentamente em direção à cozinha. Estou testemunhando tudo ao lado. Não há um pingo de tristeza no meu coração. Apenas felicidade e excitação. Justo agora, o som de notificação do sistema soou novamente. Notificação do sistema. O nível de afeto do alvo da estratégia é 55. O nível de afeto caiu. Eu finalmente posso ter certeza. O método do sistema não está errado. No tempo seguinte, eu só sou uma pessoa completamente alheia. Cooperar ou dizer que é o mais adequado para os dois. Deixe Gu Ningshui continuar se aproximando de Ye. Dessa forma, o valor do amor de Gu Ningshui por mim, assim, sempre diminuirá. Eu também não seria ensinado pelo valor do amor de Gu Yushu. Abrir um mundo de estratégias com sucesso. 2 horas depois, Ye colocou os pratos na mesa de jantar. Irmão Qian, experimente o salmão grelhado com limão. E este garoupa cozida no vapor está especialmente fresca. O prato principal é macarrão com frutos do mar. Eu coloquei tempero picado. Você com certeza vai gostar. Eu olhei para esta mesa cheia de frutos do mar. Por um momento, me senti um pouco cansado. Sobre minha questão com frutos do mar. Gu Ningsu sabe disso. Antes, os dois estavam jantando fora. Toda vez, Gu Yushu sempre pedia ao chefe com cuidado, para não colocar nenhum tempero de frutos do mar. Às vezes, eu acho que ela é excessivamente cautelosa. É apenas um tempero. Não tem problema. Mas Gu Yushu, ao ouvir isso, os bonitos olhos se arregalaram. Ela me olhou seriamente, suspirou e então falou. Sua voz estava cheia de discordância. Da última vez, você acidentalmente comeu caviar. A questão de estar todo GM. Você esqueceu tão rápido? Eu ainda me lembro de quando Gu Ningshui disse isso. Seus olhos estavam cheios de preocupação por mim. Mas hoje, ela passou mais de 2 horas na cozinha com Ye.
Preparou um banquete de frutos do mar. Até agora, ela não percebeu nada de errado. Eu comi um pedaço de macarrão com frutos do mar. Sorri e olhei para Yeshen. Está delicioso. Obrigado pelo seu trabalho, irmão Qian. Que bom que você gostou. Quando eu estava no exterior antes, comia pão o dia todo. Queria comer frutos do mar, mas não tinha coragem de gastar. Agora posso dar a Ning Shui e ao irmão Qian este banquete de frutos do mar. Estou tão feliz que nem consigo esperar. Como poderia ser difícil? Essas palavras feriram o coração de Gu Ningshui. Gu Ningshui olhou para o rosto magro de Yeshen. Só sinto dor no coração. Não paro de servir comida para o Yeshen. Não percebi nada de estranho em mim. Saí da mesa mais cedo. Lavei o rosto com água fria no banheiro. Ainda bem que não comi muito. Apenas alguns vergões vermelhos apareceram nos meus braços e pescoço. Eu estava prestes a pegar o remédio GN. Mas a Gu Shu de repente saiu correndo ao meu lado. Com uma expressão ruim, correu para o banheiro. Uma onda de náusea me atingiu de repente. A Gu Shu estava deitada na borda da pia. Não consegui controlar a região. Alguns minutos depois, a náusea ficou intensa. Essa sensação é completamente diferente da que ela tinha quando comia demais. É totalmente diferente. Eu olhei para o rosto da Gu Shu, que estava pálido. Abracei as mãos e perguntei ao sistema. Ela está grávida? O ciclo menstrual da Gu Shu já está atrasado há meio mês. Eu perguntei antes. Mas ela insistiu que era porque estava muito ocupada no trabalho e cansada. Eu originalmente esperava ter um filho com a Gu Shu. Estou sozinho neste mundo, existindo apenas para Gu Ningshui. Eu tenho medo de que algo mude. O sistema diz. Contanto que eu possa ter uma conexão sanguínea com este mundo, podes estabelecer completamente neste mundo. Eu temo que haja mudanças. Tenho medo de que eu mude. Também tenho medo que Gu Ningshui mude. Eu realmente esperei poder ter um futuro com ela. Neste mundo sem ninguém, eu só a protegi. As emoções reprimidas durante este tempo finalmente explodiram. Eu lentamente ajudei Gu Ningshui a se levantar, olhando para seus olhos evasivos, palavra por palavra. Ningshui me contou que você está HY? Gu Ningshui estava pálida. Olhei para Yeshen, que acabará de entrar correndo. Instintivamente, ela se afastou do meu abraço. Ela arrumou o cabelo molhado. Sorriu de maneira despreocupada. Como isso é possível? Eu conheço meu próprio corpo. É só que eu comi demais de uma vez. Em seguida, ela contornou a mim, que estava atordoado, e puxou Yeshen para sair do banheiro. Ah, não se preocupe. Não é culpa da comida que você fez. Pode ser que eu tenha comido algo fora. Agora é uma boa hora para esvaziar o estômago. Posso saborear bem a comida que você fez. As vozes dos dois conversando e rindo se afastaram. Eu fiquei em silêncio, olhando para o chão. Não me movi por um bom tempo. Depois, de repente, cobri o rosto e chorei, minha voz embargada. Sistema, parece que ela. Mas ela não quer. Aquela é minha criança. O que eu devo fazer? As duas linhas vermelhas brilhantes no teste de gravidez quebraram a última esperança no coração de Gu Ningshui. Ela olhou para o que tinha nas mãos com uma expressão sombria. Fiquei sentada no banheiro da empresa por um bom tempo. Na manhã seguinte, então pegue um táxi para ir. Marquei a cirurgia. O médico do ambulatório olhou para a ficha de exames. Explicou a situação em detalhes. Está confirmado, o feto já tem 5 semanas. Tem certeza de que não quer? Sim, não quero mais. Eu ouvi o sistema hesitar. Diz que Gu Ningshui foi para. Dizendo que Gu Y tinha notícias. Hesitei por muito tempo. Ainda fui para o Japão com um fio de esperança. Profissionalismo. Eu ouvi a risada de Yeshen à distância. No jardim do. Yeshen segurava uma câmera, tirando selfies com Gu Ningshui uma após a outra. Ningshui, por que você não está sorrindo? Parabéns por se livrar de um fardo. Você pode viver completamente para si mesma. Você não está feliz? Ah, essa foto é linda. Mas você está com os olhos fechados. Eu não olhei mais. Respondi em silêncio. A parede de fotos ao lado da sala já estava cheia de fotos de Yeshen e Gu Yushui. O tempo mais cedo ainda era quando eram crianças. Gu Yushui estava vestida com um lindo vestido de princesa. Yeshen estava atrás dela. O pequeno garoto segurava a boca, tentando se fazer parecer um cavaleiro corajoso. O tempo é hoje. Recentemente, eles tiraram uma foto na estufa. Os dois com as cabeças juntas. Atrás dela havia uma grande área de rosas champanhe. Parecia uma foto de casamento. E na parede de fotos, originalmente, aquelas fotos de mim e Gu Ningshui que eu postei, todas foram arrancadas, jogadas descuidadamente na mesa ao lado. Eu olhei e não pude evitar um aperto no coração. Seu olhar inconscientemente passou pela janela do chão ao teto, olhando para as duas pessoas no jardim. Inesperadamente, fez contato visual com Yeshen. Eu vi claramente. Yeshen sorriu como um vencedor. Então, ele abaixou a cabeça.
Ele se inclinou e beijou o canto da boca de Guichu. Guichu também sorriu. Ela puxou Shen, aprofundando cada vez mais isso. Eu desviei o olhar. Olhei para a foto minha e de Guichu. O tempo passou muito. Algumas fotos já estavam amareladas. Eu forcei um sorriso amargo. Eu me consolei, dizendo que assim estava bom, já que ela já começou a trilhar um novo caminho na vida. Então não há necessidade de eu fantasiar mais, já que em breve eu terei que partir. Então essas coisas deveriam ser jogadas fora. Não são apenas fotos. Também há aquelas cartas de amor escritas à mão por Guichu, presentes de várias datas comemorativas, coleções de leilão que valem uma fortuna. Eu peguei cada um deles um por um. Tudo foi organizado, temporariamente no depósito. Quando os dois voltaram do jardim, eu tinha acabado de arrumar tudo. Assim que Gunin Shui me viu, ela correu rapidamente em minha direção. Por que você está com essa aparência tão ruim? A mão pequena e quente de Gunin Shui repousou na minha testa. Não sinto que estou com febre. Finalmente consegui relaxar. Por que você saiu tão cedo hoje? Para onde você foi? E não deixou o motorista acompanhá-la. E não atendeu o telefone. Você já tomou café da manhã? Você não está com açúcar baixo, está? Gunin Shui se enfiou em meu abraço. As perguntas vinham uma após a outra. Ela parecia realmente preocupada. Eu estou bem, mas por que você está com essa aparência? Guiu Shui saiu do meu abraço, desviando o olhar. Ela respondeu de forma evasiva. Não, é só que o sol estava um pouco forte lá fora. E logo, sem esperar minha resposta, ela rapidamente mudou de assunto. A resposta de Gunin Shui não foi uma surpresa para mim. Eu também não vou perguntar muito. Ela apenas olhou silenciosamente para fora. Vocês já tiraram as fotos? Gunin Shui ouviu eu perguntar sobre as fotos. Ela não pareceu nem um pouco desconfortável e se virou calmamente. Já tiramos. Shen disse que queria tirar mais algumas fotos, para enviar para os pais, para que eles possam ver. O que Gunin Shui disse. Sou pomposo e hipócrita. Gunin Shui é a filha do motorista da família Ye, quando tinha 9 anos. Após a morte do pai biológico em um acidente, ela foi criada na casa dos Ye. A gratidão pela criação não pode ser esquecida. Durante todos esses anos, ela já considerava os pais da família Ye como se fossem seus próprios pais. Eu não tinha o que dizer, mas Shen continuou a conversa. Irmão Qian, aquelas fotos suas com a Li Xue, eu vi que muitas delas foram postadas. Então eu as tirei primeiro. Eu pensei em ajudar vocês a organizá-las. Você não está bravo, né? Não vai. Shen respondeu rindo. Que bom. Mas e as fotos de vocês dois? Eu me lembro de ter colocado na mesa. Eu joguei fora, joguei fora. O cliente perguntou em voz alta, incrédulo. Aqueles olhos de pêssego tão apaixonados. Neste momento, todos estavam com os olhos bem abertos. Guiu Shui segurou minhas mãos. Olhou diretamente nos meus olhos. Amor, você jogou fora tantas fotos nossas. Por que isso? Depois de perguntar, a voz de Gunin Shui tinha até um soluço quase imperceptível. Eu não entendo. O que Gunin Shui e Shen deveriam fazer, e o que não deveriam fazer. Fiz tudo. Agora eles até trouxeram pessoas para dentro de casa. E assim, ela ainda vai fingir afeição na minha frente? 55 apenas um valor de afeição. Existe tanto amor assim? Eu fiquei um pouco exaltado, querendo perfurar diretamente as mentiras falsas de Gunin Shui, mas lembrei do conselho do sistema. E só posso suprimir todas as emoções complexas em meu coração. Não joguei fora, está muito bagunçado. Eu acabei de levar para o escritório para organizar. As sobrancelhas de Gunin Shui, que estavam franzidas, relaxaram de repente. Não me diga mais isso. Sabe, amor? Todos os momentos que passei com você valem a pena serem registrados. Aquelas fotos são mais preciosas do que minha vida. Palavras doces que um dia foram encantadoras. Hoje em dia, ao ouvir novamente, só sinto nojo. Eu preciso morder a ponta da língua com força, para conter o desconforto que sobe do estômago. No dia seguinte, olhando para a tela do sistema, Guiu Shui estava deitada na mesa de cirurgia com uma expressão tranquila. Ainda estou pensando na frase de Gunin Shui. Essas fotos são mais preciosas que a vida de Gunin Shui. E o nosso filho que ainda não nasceu. Antes, Gunin Shui monitorava cuidadosamente cada um de seus ciclos menstruais, apenas para ter a maior chance de engravidar. E eu, todo mês, sempre preparava água de açúcar mascavo para ela. E este mês, o ciclo menstrual dela atrasou uma quinzena. Nós tivemos um filho. Se a antiga Gunin Shui tivesse descoberto isso imediatamente, ela teria me contado com entusiasmo. Mas agora ela veio sozinha, escondido de mim. Deitou-se na mesa de cirurgia e fez a cirurgia ele sozinha. E se não fosse pelo sistema, eu não saberia de nada disso. Gu Zhongshui descansou na sala de observação por 2 horas.
Quando a anestesia começou a passar, e tudo estava normal, partiu. Yeshen estava deitado relaxadamente no sofá na família, como se fosse o dono da casa. Gunin Shui não está. Ele também guardou aquela sua aparência lamentável. Desde que Gunin Shui ama sou eu. Você ainda está insistindo em ficar aqui. Vocês não. Aqueles recados que eu te enviei antes. Você viu, não é? Nós também nos damos muito bem. Gunin Shui tem tanto afeto por você? Eu não me importei com ele e subi direto às escadas. Yeshen foi ignorado por mim. Sua raiva aumentou e ele me perseguiu diretamente. Yeshen estava de pé em um degrau 2 níveis acima. O que significa você me olhar de cima e não dizer nada? Não pense que fugir vai resolver o problema. Eu não entendo Gunin Shui. Também não consigo entender Yeshen. Os dois se gostam. Estar juntos é o que importa. Já que Yeshen já conquistou o coração de Gunin Shui, não seria mais fácil deixar Gunin Shui propor? Se Gunin Shui quer, eu realmente seria capaz de insistir e não desistir. Pensando nisso, eu expressei diretamente o que estava pensando. Você pode deixar Gunin Shui e eu não vou recusar. Não quero. Essa frase realmente deixou Yeshen animado. Yeshen disse mordendo e com raiva. O narrador deveria ser mais esperto. Assim que as palavras saíram, Yeshen acumulou força. Levantou o pé e me chutou para baixo da escada. Eu me preparei para deixar o mundo depois. O corpo deste mundo já ficaria fraco. Depois de cair da escada, senti ainda mais dor em todo o corpo. Yeshen, você está louco? Você não tem medo de Gunin Shui saber? Yeshen estava de pé no degrau. Vendo minha aparência dolorosa, ele levantou os cantos da boca e sorriu. Você não acha que entre nós dois, Gunin Shui escolheria você em vez de mim, não é? Depois que as palavras saíram, Yeshen desceu as escadas e deitou ao meu lado. Então ele ligou de volta para Guiyu Shui. A neve salva a vida da neve. Eu abri os olhos e testemunhei tudo isso, lutando para tentar me levantar. Se Gunin Shui voltar, então não poderei esconder mais os problemas do meu corpo. O valor do amor que já havia diminuído. Será que isso pode subir novamente? E se isso afetar o valor do amor? Não importa se é falso ou sincero. Eu não quero correr esse risco. Eu não me atrevo a apostar. Só que eu realmente estava me preocupando demais. Gunin Shui chegou apressada. Vendo Yeshen e eu caídos no chão, ela correu direto para o lado de Yeshen. Yeshen, como você está? Rápido, me diga se você está sangrando. Não tenha medo, eu vou te levar para o hospital agora. Gunin Shui, nervosa, ajudou Yeshen a se levantar. Depois de andar alguns passos, ela percebeu que eu também estava deitado no chão. Ela franziu a testa e olhou para mim com um tom um pouco frio. Baikiana só tem algumas mulheres sem cérebro que fariam esse tipo de truque. Eu não vou discutir com você. Primeiro, descanse um pouco. Yeshen tem dificuldades de respiração. Eu vou levá-lo para o hospital e depois volto para ver você. Eu deitei no chão. Só sentia que a temperatura do meu corpo estava caindo constantemente. Parece que todos os fluidos do meu corpo estão se perdendo rapidamente. Não sei se é isso. Eu desmaiei por um curto período. Quando acordei, finalmente recuperei um pouco de força. Depois de lutar para me sentar, só então percebi que não estava sonhando. O sangue jorrando da parte de trás da cabeça. Já tinha encharcado a nuca. Gunin Shui ainda não voltou. Eu não queria alarmar as outras pessoas do diário. Tremendo, chamei um carro. Me forcei a ir para YY. Meu Deus, como você caiu desse jeito? Já estancou agora. Ainda bem que não bati em lugares importantes. Vou observar esta noite. Ver como está a recuperação. Quem fala é o médico que fez minha cirurgia hoje. Vendo que eu estava sozinho, não pude deixar de perguntar. Onde está sua esposa? Eu vejo que você é casado. Você caiu assim. Sua esposa não está preocupada com você? Acho que estou um pouco miserável demais. Até mesmo esse médico que só vi uma vez. Ele olha para mim com um olhar de compaixão. Na sala, só estamos eu e o médico. Eu não preciso me preocupar com aquele maldito valor de amor. O que digo se torna mais ousado. Ansioso para ver. O carro estava muito rápido e bateu. Quando as palavras terminaram, senti-me aliviado. Raramente mostrei um sorriso genuíno, mas a expressão do médico estava ainda pior. Parece que quer consolar, mas realmente não há o que dizer. No terceiro dia, eu estava na porta. Vi Gunin Shui e Yeshen juntos. Yeshen estava usando um longo casaco masculino preto. Ele estava sendo abraçado por Gunin Shui, cuidadosamente ajudando-o a entrar no banco de trás do carro. O carro acabou de ligar. O motorista viu o relógio não muito longe, perguntando a Gunin Shui se ela queria parar. Gunin Shui ainda não tinha falado. Yeshen primeiro segurou o ombro e gritou de dor. Dirigindo. É o presidente Gu. O acelerador que havia sido solto foi pisado novamente. Um Rolls Royce passou zunindo ao meu lado. Sem nenhuma parada.
Dentro do carro, Yeshen estava com os olhos cheios de lágrimas, mas ainda estava falando por mim. Ninshui, o irmão Qian provavelmente não fez de propósito. Não fique mais brava com ele. Depois de amanhã é meu aniversário. Chame o irmão Qian para vir brincar junto. Gu Ninshui olhou profundamente para Yeshen. Não entendo por que o coração humano é tão volúvel. Eu sou claramente tão bondosa e gentil. Mas por quê? Conseguiu ter coragem de empurrar o Yeshen escada abaixo. Yeshen tem dificuldades de movimento, com medo de bater e sangrar. Não estou colocando a vida do Yeshen em risco? E o Yeshen ainda fala por mim até agora. Guichu balança a cabeça. Depois de um tempo, finalmente suspira e diz tá bom. Nesse momento, o som de notificação do sistema toca novamente. O sistema informa que o valor de amor do alvo atual é 50. Eu ainda estava de pé na porta. O vento frio do inverno soprava no corpo com um frio cortante. No entanto, por um momento, não consigo distinguir. É o corpo que está frio ou o coração? Apenas 2 meses se passaram. O valor do amor diminuiu pela metade, 50. Do valor de amor. Isso ainda é chamado de amor? O amor não deveria ser puro? Eu silenciosamente perguntei ao sistema. Essas duas perguntas que me atormentam há muito tempo. Mas o sistema claramente não consegue entender algo tão confuso. Questões emocionais. Anfitrião, eu não entendo. Eu dei um sorriso amargo. Pare de me preocupar com essas coisas. Daqui a 3 dias é o dia de partir. Eu penso. É hora de me despedir dos amigos deste mundo. Neste pequeno mundo, o único significado da minha existência é Gu Ninshui. Portanto, por tantos anos, eu só fiz um amigo íntimo, Zhou Ming. Quando Zhou Ming ouviu que eu ia para o exterior, ele ficou paralisado e não veio por um bom tempo. Por que tanta pressa? Eu nunca ouvi você falar sobre isso antes. Sobre estratégias e sistemas. Eu não consigo falar. Então, só posso dizer a verdade pela metade. E Yeshen voltou. Eu também não quero ficar ao redor de Gu Yushui. Quando voltei para casa, Gu Ninshui está aplicando remédio em Yeshen. Mas aquele movimento realmente não era delicado. Estava prestes a se beijar. Eu olhei rapidamente e virei a cabeça, subindo direto as escadas. Mas inesperadamente, Gu Ninshui o parou. Ziqian, sobre você ter empurrado Yeshen escada abaixo. Yeshen não se importa com você. Não significa que você não precisa se desculpar. Eu olhei para trás e vi os olhos satisfeitos de Yeshen. E o rosto de Gu Ninshui, que expressava raiva. Por um momento, não sabia o que dizer. Yeshen, você disse que fui eu quem te empurrou. Yeshen não respondeu. Apenas acariciando a manga de Gu Shué, eu aconselhei. Ninshui, já passou, não dói. Gu Ninshui segurou a mão de Yeshen na palma da mão dela. A raiva no meu coração ficou ainda mais forte. Shiqian. Ok, eu peço desculpas. Quando disse isso, olhei diretamente para baixo. Desculpe, sou eu quem está sendo nojento. Só assim poderia fazer algo assim. Yeshen ficou tão bravo que pulou. Devido à presença de Gu Yushui. E só podia suportar em silêncio, sem dizer uma palavra. Agora podemos ir, mãe. Eu pareço inocente. Perguntei a Gu Ninshui. Sem motivo aparente. Gu Ninshui de repente ficou um pouco nervosa. Pensando melhor, eu suavizei o tom. Shiqian e Yeshen são jovens. Mas sofreram bastante no exterior nos últimos anos. Seja um pouco mais gentil com ele. Tudo bem. Não se preocupe com Yeshen. Ele realmente te considera como um irmão. Os pais de Ye não estão mais aqui. Agora Yeshen voltou para casa. Nós 3 seremos uma família a partir de agora. Tudo bem. Eu respondi rapidamente, mas estava pensando por dentro. Que futuro? Eu estou bem assim. Gu Ninshui não soube o que dizer por um momento. Parece que desde que Yeshen voltou para o país, eu sempre gostei de brigar com ela. Especialmente nos últimos dias. Gu Yushu decidiu me dar um gelo. Ela também não queria dizer mais nada. Apenas me observou enquanto eu me virava para ir embora. Mas ainda assim, ela se virou mais uma vez. Eu vi o círculo de amigos do Shumin. Ele disse que a última vez que se encontrou com você, não queria se despedir de você. O que isso significa? Ouvindo Gu Ninshui mencionar isso, minha mão que estava ao meu lado cerrou por um instante. E logo se tornou público novamente. Eu a olhei com um olhar claro e sincero. Zhou Ming disse que vai para o exterior no mês que vem. Provavelmente será difícil nos vermos novamente no futuro. Gu Yushu soltou um suspiro involuntário. Depois de amanhã é a festa de aniversário do Yeshen. Se você quiser, pode chamá-lo também. Vamos ver depois. Nesta noite, Gu Ninshui não voltou para o quarto principal. Eu pareço já ter me acostumado com isso. Sem o quarto de Gu Yushu. E consigo dormir tranquilamente. Mas esta noite, a luz da lua lá fora está especialmente brilhante. Eu acordei e não consegui dormir. Aproveitei que escureceu para organizar o que estava no depósito antes. Peguei toda aquela caixa grande e levei para o jardim. E com um incêndio,
Queimei tudo completamente. Aqueles fotos comprometedoras foram devoradas pelas chamas. Primeiro, estavam enroladas juntas, mas logo restou apenas um punhado de cinzas. A temperatura não era suficiente, e os presentes restantes não queimaram completamente. O cinza escuro estava todo emaranhado, muito feio. Havia 2 empregados que moravam no prédio anexo no Japão. Ao ver a luz do fogo do lado do jardim, corri apressadamente. O que aconteceu, senhor? Depois, uma pequena chama se apagou. As evidências de um amor passado desapareceram completamente. Eu bati palmas casualmente. Não se preocupe, queimei algumas coisas. Pode enterrar isso no chão da estufa. Certo, senhor. Eu me senti leve. Caminhei em direção ao passado. Mas a luz da lua esta noite está realmente muito brilhante. Eu só precisei levantar um pouco a cabeça. E pude ver na frente da janela do 2º andar aqueles 2 corpos próximos. A fina cortina de voil foi puxada por um par de mãos, formando 2 montes. Gunin Shui foi coberta de forma agressiva por trás. Era um Z5 que ninguém queria escolher. De repente, chegou o dia do aniversário de Yeshen. A festa de aniversário foi organizada pela própria Gunin Shui. O local da festa foi escolhido de forma original, no mar. 3 iates avançaram lado a lado em direção a alto mar. No salão de festas daquele cruzeiro, ainda não estava escuro. Era um ambiente agitado e animado. No centro da multidão, Gunin Shui estava de braço dado com Yeshen. Eles começaram a dançar uma dança de casal ao som de uma música suave. Todos estavam com sorrisos felizes no rosto. Eu também estou muito feliz. Porque depois de hoje, eu poderei me afastar completamente deste mundo de estratégia. A festa de dança fez uma pausa. Yeshen segurava um copo de... Ele veio até mim. Irmão Qian, estou muito feliz que você possa vir. Quer beber um pouco? Este é um mojito sem álcool. Você pode beber mesmo após a cirurgia de sutura. Não me surpreende que Yeshen soubesse disso. Ele me empurrou para baixo. Depois, certamente teremos que ir ao YY verificar os registros. Eu peguei e bebi um gole com uma expressão calma. Obrigado a você. Veja, eu bebi aquele copo. O rosto de Yeshen não conseguia esconder a empolgação. Yeshen evitou as câmeras passo a passo. Ele me levou a um lugar isolado. Irmão Qian, você ainda não sabe. Irmã Gunin Shui abortou seu bebê, certo? Irmã Gunin Shui abortou seu bebê, certo? E você disse que se Gu Yuxue soubesse, você não ficaria muito irritado por causa de outra mulher? É mesmo? Mas minha ferida, não foi por sua causa que eu fiquei assim? Você está falando bobagens. A voz de Yeshen involuntariamente aumentou um pouco. A força com que eu te empurrei. Não é possível que esse tipo de ferida apareça. Você já estava ferido desde o início. Eu só te machuquei. Então você admite que foi você quem me machucou. Yeshen, sem perceber, foi envolvido por mim. Ele ficou tão irritado que fechou os punhos. De qualquer forma, não havia mais ninguém no palco para dizer isso. E se eu estou ofegante, e daí? Eu balancei o celular e ri sarcasticamente. Não é grande coisa, só gravei. Yeshen ficou tão furioso que começou a espernear. Ele levantou a mão e jogou o celular no mar. Mas meu sorriso ficou ainda maior. Eu estava só brincando, não gravei. Antes que Yeshen pudesse relaxar, eu disse. Mas a sala de estar realmente tem gravação. Eu ainda não terminei de falar. De repente, uma onda de tontura me atingiu. Minhas pernas ficaram fracas e meus olhos mal conseguiam focar. Yeshen, ao ver isso, a expressão tensa em sua testa relaxou de repente. Ziki, continue rindo então. Você está querendo dizer que tem uma gravação na sala de estar do Li? Já me pediu para deletar. Você acha que eu deixaria aquelas evidências que são contra mim? Eu segurei firme na barra do palco. Foi assim que não caí. Com os dentes cerrados, perguntei com dificuldade. Yeshen, o que você me fez beber? É apenas um remédio que te faz feliz. Tang Yushui nunca mencionou isso para você. Não é que você se importe que eu esteja no exterior? Você morou com outra pessoa por muitos anos, não é? Agora está tudo bem, até você ficar sujo também. Gunin Shui estará comigo então. Eu nunca poderia imaginar. Em plena vista do público. E sem realmente faria uma coisa dessas. Não muito longe da frente. Já havia uma mulher estranha. Caminhando em nossa direção. Cada vez mais perto, cada vez mais perto. Minha cabeça está ficando cada vez mais pesada. Com determinação, mordi a ponta da língua. Algumas gotas de sangue escorrem pelo canto da boca. Mas só está sóbrio por alguns segundos. Fui preso por Yeshen. Joguei de uma vez na frente daquela mulher estranha. Todo o sangue na minha boca jorrou. Eu estava com uma expressão desastrosa. Mas Yeshen ainda achou que não era o suficiente. Ele se levantou e atacou minha boca com força. Sapatos de couro de crocodilo sob medida. Nesse momento, é como uma faca afiada cortando o coração. Yeshen desabafou o suficiente. Ele se agachou e disse palavra por palavra de forma muito severa. Qian,
Você deve aproveitar bem esta noite. Você também não precisa esperar que Gunin Shui te procure para te salvar. Ela ainda está me esperando agora. Eu e Gunin Shui passaremos a noite toda juntos. Comigo ao lado dela. Você pode ficar tranquilo. Estou sem forças. Fui levado a um quarto desconhecido. Assim que abri a porta, a mulher veio e me beijou. Havia um vaso de vidro em cima do armário na entrada. Esperei o momento certo e peguei o vaso de vidro. Bati com força na nuca daquela mulher. Os pedaços de vidro se espalharam pelo chão. Sangue e água misturaram-se e escorriam. Em um instante, era um caos total. Mas antes que eu pudesse relaxar, a pessoa caída no chão, surpreendentemente, levantou-se. Ela realmente está jogando esse jogo comigo. Você acha que eu sou fácil de enganar? A mulher gritou e se atirou sobre mim. Eu, em pânico, levantei o fundo do vaso quebrado que estava em minhas mãos, cutucando e beijando. Não sei quanto tempo depois, o mundo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, a mulher estava deitada aos meus pés. Meu corpo todo tremia e lutava. Eu estava tão assustado que não conseguia segurar nada. O fundo do vaso, coberto de sangue, caiu no chão. Mais uma vez, havia cacos de vidro por toda parte. Com um gosto picante, corri desajeitadamente até a porta. Mas a porta estava trancada por fora. Não preciso adivinhar, sei que foi obra de I. Eu me escondi na plataforma L. Tranquei a porta da plataforma. Depois de confirmar que a pessoa do lado de fora não conseguia abrir, só então me senti à vontade para me encolher em um canto da plataforma. Neste momento, o céu já estava completamente escuro. O vento do mar à noite no mar é cheio de ar. Eu olhei para a escuridão à minha frente. Só sentia que estava prestes a ser consumido por essa escuridão. Estou a um passo do colapso. O som de aviso do sistema de repente soou. O sistema informou que o valor de afeto do alvo atual é 25. Estou tão cansado de pensar. Por que o valor de afeto diminuiu tanto novamente? Apenas espero tranquilamente o amanhecer. Eu confirmei com o sistema. Depois do amanhecer, poderei deixar o mundo do jogo. Antes de Yu Shen ir procurar Gunin Shui, também tomou um copo com ingredientes extras. Os dois estavam se entrelaçando firmemente na cama. Uma noite de viagem na grande ponte, até que a luz do dia começasse a aparecer. E eu, na plataforma, observando à distância, aquela luz vermelha no horizonte ficava cada vez mais brilhante. Meu coração estava agitado. Desde que cheguei, eu me levantei. Saltei da plataforma para o infinito mar profundo. Depois de cair na água, eu emiti a ordem seguinte com firmeza. Sistema. Deixando o mundo. Ok, anfitrião. Um feixe suave de luz desceu. Eu desapareci em um instante, sem deixar rastro. Até mesmo as ondas que surgiram quando caí na água. Também gradualmente voltou à calma. Venham rápido, alguém caiu na água. Venham rápido. No convés, alguns jovens saíram cedo para ver o nascer do sol. Vendo alguém caindo na água, com a boca aberta, todos ficaram assustados. Apressadamente, ele começou a pedir ajuda em voz alta para salvar a pessoa. A manhã tranquila foi interrompida por esses gritos. A equipe do cruzeiro rapidamente se posicionou. Após confirmar a localização da pessoa que caiu com aqueles alguns, iniciaram rapidamente a operação de resgate. As pessoas no convés estavam se aglomerando cada vez mais. As equipes de busca e salvamento já desceram várias vezes. Até mesmo a área de busca já havia se expandido discretamente várias vezes. Mas a pessoa que caiu na água ainda não foi vista. As ações de busca e salvamento não pararam por um momento. E no convés, aqueles jovens também estavam envolvidos em uma discussão. Você viu alguém cair na água ou não? Eu, claro, vi. É ali. Você não disse que viu também? Eu não vi. Eu só ouvi um barulho de bang. Quem caiu na água com certeza vai gritar por ajuda, certo? Mas não sabe nadar. Pelo menos se debateria um pouco, certo? Enquanto falavam, essas pessoas começaram a duvidar de si mesmas. Em um piscar de olhos, já se passaram meia hora. A atmosfera estava cada vez mais pesada. Todos estavam cientes. Se realmente alguém caiu na água, depois de tanto tempo, sem dúvida, em meio à ansiedade, os funcionários acessaram as câmeras de segurança voltadas para o convés. Olhem vocês. Eu disse que não poderia estar errado, certo? O vídeo de segurança capturou claramente a cena da queda na água. Agora ninguém duvidava mais. Alguém olhava para o mar, aguardando o progresso do resgate. Alguém estava arrastando a barra de progresso do vídeo incessantemente, tentando ver quem era a pessoa na água. Enquanto isso, a tensão no convés não afetou em nada as duas pessoas aqui, Gunin Shui e Ye Shen. O ar no quarto estava impregnado com um forte cheiro de desejo. Gunin Shui estava deitada nos braços de Ye Shen, perguntando preocupada. Ye Shen ainda está se sentindo mal? Ye Shen não disse nada. Ele pressionou a cabeça contra o topo da cabeça de Gunin Shui. Só depois de um tempo ele disse: Não, estou bem,
É muito confortável. Gu Yushui olhou para Ye Shen, pensando nas coisas amorosas de ontem à noite, depois de uma pequena pausa. Ye Shen, meio confuso, disse a ela. Foi porque ele bebeu o que eu lhe dei que ficou assim. Os olhos de Sun Yinshui ficaram cobertos por uma sombra. Durante este tempo, eu sou contra Ye Shen em todos os lugares. O incidente anterior de empurrar pessoas com máquinas. Ye Shen não se importou. Ele só pediu desculpas e ficou por isso mesmo. Não esperava que eu ainda fosse piorar a situação, dando a Ye Shen este tipo de remédio. Quando foi que eu me tornei tão odioso? Gu Ningshui, de repente, beijou os lábios de Ye Shen. Movimentos gentis. Mas as palavras que disse foram muito firmes. Eu realmente me atrevi a fazer isso com você. Fique tranquila, eu definitivamente vou fazer justiça. Ye Shen levantou a cabeça novamente. Seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Ninshue, ele disse ontem para eu me afastar de você. Caso contrário, ele vai me prejudicar. Ninshue, você pode ficar longe dele? Se a mãe soubesse que você está com um homem assim, ela não teria paz nem no fundo do inferno. Os pais da família E têm uma dívida com Gu Ninshue. Ele deliberadamente menciona seus pais neste momento. Só quero foder Gu Ninshui. Mas Gu Ninshue, ao ouvir isso, desviou o olhar um pouco. Não é alegria. Fique tranquila, com eu aqui, ele não se atreverá. Ye Shen, eu não vou deixar você sofrer. Gu Ninshue se levantou apressadamente para se arrumar e se vestir. Não sei porquê, quando Ye Shen mencionou isso agora, ela de repente sentiu um momento de ansiedade. Impossível. Ela definitivamente não vai comigo. Mas e o Ye Shen? Ela achava que me amava de todo o coração. Mas desde que Ye Shen voltou para o país, ela percebeu que, na verdade, ela nunca esqueceu Ye Shen. Só neste momento ela percebeu. Ela parece ter se apaixonado por dois homens. Gu Ningshui estava ansiosa e inquieta, e não prestou atenção em Ye Shen que estava à sua frente. Neste momento, o olhar feroz dele. Ye Shen estava com os olhos ardendo, apertando as mãos. Mas logo se acalmou e relaxou. Mesmo que Gu Ningshui ainda tenha sentimentos por mim agora, quando ela ver com seus próprios olhos que eu estou deitado nos braços de uma mulher estranha, ele não acredita que Gu Ningshui ainda não está comigo. Os dois logo chegaram à porta do meu quarto. Gu Yushui franziu a testa e bateu 2 vezes na porta. Ninguém atendeu. Gu Ningshui, pacientemente, disse. Chamou diretamente os guarda-costas, levantou a perna e chutou a porta. Mas onde está a minha sombra no quarto? Arrumado e dobrado em ordem. As coisas na sala não mostram sinais de terem sido movidas. Parece que eu nunca estive nesta sala. Ao ver isso, Gu Ningshui ficou ainda mais furiosa. Cometeu um erro e não se atreve a encarar. Só sabe se esconder. A pessoa está no cruzeiro. Onde mais pode se esconder? Gu Ningshui apontou para algumas pessoas. Vocês, levem o senhor para cá. Se não encontrarem, vão revistar quarto por quarto. Gu Ningshui, exausta, esfregou a testa. Gu Ningshui, cansada, massageou a testa. Virou-se e começou a caminhar em direção ao restaurante. Enquanto caminhava, pensava no que faria quando me encontrasse. O que ela deveria fazer para que ele se lembrasse? Mas ainda não havia pensado em uma razão. Fui parado de frente por algumas pessoas. Finalmente encontrei você, irmão. Aconteceu algo. Irmã Gu, alguém caiu na água. Não, parece que não foi uma queda na água, foi um salto no mar. Saltar no mar é sério. Gu Ningshui perguntou com uma expressão séria. Esta festa de aniversário foi organizada por mim pessoalmente. Como pode uma coisa dessas acontecer quando celebridades estão reunidas? Algumas pessoas trocaram algumas palavras, explicando claramente tudo o que aconteceu no convés pela manhã. Naquela hora, o dia ainda não tinha amanhecido e a velocidade era muito rápida. A imagem do vídeo não está muito clara. A equipe de resgate está realizando um resgate subaquático, mas já se passou mais de meia hora. A pessoa que estava falando olhou para o relógio novamente. Não, já se passou 1 hora. É provável que as coisas estejam ruins. Gu Ningshui construiu seu império do zero, subindo degrau por degrau. Em caso de emergência, ela é mais calma do que esses herdeiros de terceira geração. Vou entrar em contato com uma equipe profissional de mergulho para resgate. Vocês chamem algumas pessoas para irem à sala de monitoramento. Confirmar a pessoa que caiu na água. A equipe de resgate chegará. No mínimo, levará 3 horas. Todo mundo sabe. Isso não passa de uma tentativa de resgatar o corpo. Mas vivo ou morto, precisamos encontrá-lo. Não importa quem seja. Gu Ningshui também não pode simplesmente deixar a pessoa no mar assim. Gu Ningshui foi até o convés. Ela viu os socorristas no cruzeiro. Eles mergulhavam repetidamente em busca, mas voltavam sem sucesso. As vozes de pessoas ao lado. Um som ecoando nos meus ouvidos. Soavam em seus ouvidos como uma festa barulhenta. Uma festa tão barulhenta. Tudo isso foi arruinado por essa pessoa. Não se sabe quem é. Que azar.
De qualquer forma, não pode ser essas pessoas que vieram à festa. Caso contrário, já teria virado um caos. Por que se preocupar em verificar as câmeras de segurança? Faz sentido. Provavelmente algum membro da equipe do barco. O vento do mar soprava forte. Os ouvidos de Gu Ningshui de repente começaram a ficar barulhentos. Uma forte sensação de inquietação rapidamente surgiu em seu coração. O telefone tocou. Gu Ningshui não sabe o que está acontecendo. De repente, ela ficou um pouco com medo de atender. Até que desligou automaticamente. Gu Yushui finalmente pressionou o botão de atender. Irmã Gu, aquele. A pessoa que caiu na água foi encontrada. As palavras hesitantes do outro lado deixaram Gu Ningshui ainda mais ansiosa. Sua outra mão estava firmemente cerrada em um punho. As unhas deixaram marcas profundas em sua palma. Ela perguntou com a voz embargada. Quem é? Gu Yushui ainda não percebeu que sua voz já estava tremendo. Ele não respondeu, apenas disse. Irmã Gu, você ainda deve vir ver por si mesmo. Gu Ningshui olhou ao redor sem rumo. Eu também não sei que tipo de pessoa ela queria ver. Depois se virou e começou a sair. Não andou muito. Aquelas pessoas que foram enviadas para me procurar também correram um após o outro. Zikinan, Gu Ningshui falou com um pouco de pressa. Aqueles poucos balançaram a cabeça desanimados. Procuraram em cada quarto. Não o viram. Mas havia um quarto. Gu Ningshui ouviu-os dizerem que não encontraram ninguém. O pânico em seu coração aumentou. Aquela ideia impossível que estava reprimida, de repente se ampliou. A pessoa que caiu na água seria eu? Ningshui se perguntou isso em seu coração. Mas logo se negou novamente. Não vai ser. Eu só devo estar achando que fiz algo errado. Ele se escondeu e não se atreve a aparecer, deve ser isso. Ningshui não queria ouvir aquelas coisas. Disse diretamente. Então vamos procurar novamente, não devemos deixar passar nenhum canto. Aqueles poucos se dispersaram novamente. Gu Ningsu também não parou seus passos, indo em direção à sala de vigilância. Durante todo o caminho, ela ainda estava pensando. Como eu cheguei a esse ponto? Depois de encontrá-lo, se Yeshen não se importar, ela pode simplesmente deixar isso para lá. Afinal, Yeshen também não sofreu nenhum dano substancial. Gu Ningshui pensava nessas coisas. Conseguiram até levantar os cantos da boca, como se tivessem encontrado uma boa maneira de equilibrar entre esses dois homens. Mas só até ela chegar à sala de monitoramento, vendo a expressão hesitante das pessoas ali dentro. Este pouco de sorriso congelou em seu rosto. A pessoa que caiu na água parece ser o cunhado da irmã Gu, Bai Qian. Gu Ningshui estava incrédula. Ela recuou alguns passos, cambaleando. Essa frase foi como um trovão em um dia claro. Gu Ningshui sentiu que até mesmo a respiração deveria parar neste momento. Ela gritou tremendo. Impossível. Gu Ningshui afastou as pessoas e correu em direção à sala de monitoramento. Na tela de monitoramento ampliada, no canto inferior direito, era possível ver a silhueta de um homem encolhido. Deve estar no palco. Depois, a luz do sol começou a nascer. Aquele homem se levantou, como um ganso voando. Saltou sem hesitar e pulou. Este vídeo está ainda mais borrado do que o vídeo anterior. Gu Ningshui cerrou os dentes com força. Seu olhar cheio de raiva fixou-os em todos. Com esse vídeo embaçado, não dá para ver as pessoas. Vocês estão me dizendo que este é Bai Qian? Por que vocês não dizem que é o seu marido? Ah, fala. Gu Ningshui estava do lado de fora. Sempre teve a postura de uma grande protagonista fria e deslumbrante. Sempre foi atenciosa e educada com todos. Era a primeira vez que viam ela tão furiosa. Tendo coragem de se aproximar, moveu o mouse e abriu outro vídeo. Ei, irmã Gu, dê uma olhada neste aqui. Este é um vídeo de vigilância do corredor. Na imagem do vídeo, é possível ver claramente que eu estava inconsciente. Um passo vacilante, sendo guiada por alguém, caminhando em direção ao quarto no fundo do corredor. Ao longo do caminho, aqueles grandes dedos oleosos continuavam se movendo sobre meu corpo. Gu Ningshui assistiu ao vídeo, onde eu tentava me afastar, impotente. E as lágrimas que caem. Os olhos estavam completamente vermelhos. Mas agora a questão crucial. Já não sou eu sendo intimidado por aquela pessoa. Mas sim, aquela pessoa cuidadosamente revelou a verdade. O que a irmã e os outros fizeram foi no quarto 309. Um canto do palco capturado pela câmera de segurança agora há pouco. Também é o quarto 309. Ele não acredita. Eu apenas me escondi. Apenas não tive coragem de vê-la. Gu Yushui agarrou a gola daquela pessoa com uma mão, gritando com todas as forças. Impossível, eu digo que é impossível. Assim que terminou de falar, ela empurrou com força a pessoa à sua frente. Correu diretamente para o quarto 309. O quarto 309 no final do corredor. O interior da sala estava uma bagunça. O chão coberto de cacos de vidro. Sangue fresco coagulado. Uma mulher morrendo.
Algumas pessoas que seguiram Gu Ninshui, vendo a cena caótica dentro da sala. Todos ficaram surpresos. A mulher ouviu os passos. Pensou que alguém estava vindo para salvá-la. Desesperadamente gritou em direção à porta. Socorro! Gu Ninshui olhou para frente. A mulher que se contorcia lentamente diante dela. As imagens da gravação de vigilância estavam se repetindo em sua mente. Era ela. Aproveitando que eu não estava consciente para abusar dele. Com essas mãos sujas. Ele se acha digno. Gu Ninshui deu 2 passos à frente. E pisou com força na mão direita daquela pessoa. Gu Ninshui colocou todo o peso do corpo para baixo, esmagando continuamente. O salto agulha perfurou sua palma com força. A pessoa sentiu dor e começou a suar frio. Mas não conseguia retirar a mão. O corpo gordo batia no chão incessantemente. O braço estava quase torcido em um ângulo estranho. Onde está Ziqian? Ai, socorro! Eu estou perguntando onde está Baiqian. Uma unidade. Ai, ele está no palco. Eu não fiz nada. Por favor. Gu Ninshui soltou o pé. Mas antes que a pessoa relaxasse por um instante, ela simplesmente acumulou força e chutou com força. E Ninshui abriu a porta do palco. Ficou na entrada. Seus pés estavam tão pesados como se estivessem cheios de chumbo. Ela não conseguia dar mais um passo. Justo agora. Ela ainda tinha uma pequena esperança depois. Talvez eu esteja escondido em um canto do palco, esperando que ela viesse me salvar. Apenas uma sala vazia. Onde está a minha figura? E Ninshui sentiu suas mãos formigarem. Seu corpo parecia ter sido atravessado por uma corrente elétrica de dor. Seu coração doía tanto que parecia que ia se partir. Desde a noite passada, aquela ansiedade crescente finalmente explodiu neste momento. Até agora. E Ninshui finalmente teve que aceitar a realidade. Eu morri pulando no mar. Não conseguia mais suportar. Então, Ninshui sentiu suas pernas fraquejarem. E caiu de joelhos diante dela. Era o vasto e profundo mar que acolhia tudo. Também devora tudo. Gu Ninshui não se atreve a pensar. Se ela tivesse se importado um pouco mais comigo ontem à noite, então será que nada disso teria acontecido? Um coração cheio de arrependimento sem lugar para ir. Gu Ninshui, com os olhos vermelhos, correu de volta para dentro de casa, pegando a mulher no chão. Li Yiquan lançou um soco, vendo que a pessoa estava respirando mais para fora do que para dentro. Na mão de Gu Ninshui, era como um pedaço de carne podre, sem sinal de vida. A pessoa ao lado correu rapidamente para impedir. Irmã Gu, não pode mais bater. Pare, você vai matar alguém. Gu Ninshui, furiosa, não se importou com nada. Derrubou aquelas pessoas. Ela já está com os olhos vermelhos agora. Neste momento, Gu Ninshui não tem razão. Ela realmente queria aquela pessoa. Vendo isso, Ye Shen abraçou Gu Ninshui por trás. Aqueles grandes braços estavam em volta da cintura de Gu Ninshui. Ninshui, não fale mais. Estou um pouco preocupado. A voz de Ye Shen tremia, mas seu coração já estava radiante. Deus sabe. Ele só queria aproveitar essa situação. Deixe Gu Yushui e meu. Quem poderia imaginar? Eu realmente não consigo entender isso. Pular direto no mar para acabar com isso. Assim é perfeito. Mas a bela ilusão de Ye logo foi destruída. Agora ele parece que perdeu qualquer privilégio com Gu Yushui. Gu Ninshui jogou para longe com uma mão. Me dê tudo. Ye caiu no chão, olhos arregalados de incredulidade. Ele nunca tinha visto uma Gu Ninshui assim. Eu sou tão importante para ela? Mas, não importa quão importante. É apenas uma pessoa. O que uma pessoa pode comparar com um ser vivo? Ye Shen rapidamente se confortou. Mas Ye ainda não se sentia seguro por alguns segundos. Aqueles que Gu Yushui enviou para me procurar antes. E correu apressadamente. As palavras que ela disse o chocaram. Senhor Gu. A equipe de resgate encontrou um celular subaquático. Parece ser do senhor. Gu Ninshui finalmente levantou a cabeça de sua fúria. Os olhos dela agora estão vermelhos escarlate. Parecem estar pingando sangue. Aqueles homens baixaram a cabeça e não ousaram olhar. Senhor Gu, por favor, aceite minhas condolências. Embora meu corpo ainda não tenha sido encontrado. Mas todos sabem. Ele caiu na água há várias horas. Mesmo uma reencarnação de um imortal não sobreviveria. Gu Ninshui levantou-se lentamente e deu uma risada fria. Seus olhos e sobrancelhas estavam cheios de um brilho cortante. Condolências? O que eu tenho a lamentar? Quem disse que Baiqian morreu? Ah, só por causa de um celular? Gu Ninshui não gritou. O questionamento em voz baixa foi ainda mais opressor. A pessoa que estava na frente respondeu nervosamente. Senhor Gu, esta capinha de celular. O que tem de errado com a capinha? É uma capinha de celular bem comum. Com que base dizem que é de Baiqian? É assim que vocês procuram as pessoas? Filme todo vídeo de vigilância. Na lousa. Testemunhas oculares que me viram pular no mar.
A equipe de resgate encontrou um celular subaquático. Assim, cada caso e cada item. Parecia que todos estavam dizendo a Gu Ningshui: eu pulei no mar e ele morreu. Para Gu Ningshui, que sempre foi decisiva e implacável nos negócios, mas parecia ter perdido a capacidade de julgamento mais básica. Ela se cercou e começou a erguer barreiras pesadas. Tudo para bloquear a verdade que todos conhecem. Alguns amigos realmente não podiam mais suportar e tentaram aconselhar Gu Jie: fique calma. Sabemos que você está triste com a morte do seu cunhado, mas enganar a si mesma não é a solução. É verdade, Gu Jie. As pessoas não podem voltar à vida. Meus pêsames. O olhar de Gu Ningshui passou lentamente. As poucas pessoas que falaram agora há pouco não disseram mais nada, mas a ameaça implícita era grande. Algumas pessoas fecharam a boca constrangidas. Ye Shen correu de volta para Gu Ningshui sem se importar com nada, e a abraçou com força. Ningshui, eles estão certos. O irmão Qian já se foi, mas quem está vivo ainda precisa viver. Ningshui, você ainda tem a mim. Eu estarei sempre ao seu lado. Gu Ningshui ficou parada, imóvel, mas seus pensamentos incontroláveis voltaram à noite passada. Na noite passada, ela estava abraçando firmemente o homem que a envolvia, e se entregou a ele a noite toda. E naquela época, eu estava presa em uma cela. Pensando nisso, sem esperança de lutar, ela só sentiu que Ye Shen em seus braços não era mais suave e delicado. Parecia uma fera terrível que devora pessoas. Estendeu a mão e o empurrou novamente para o chão. 2 vezes seguidas, encontrou resistência com Gu Ningshui. Ye Shen estava com dor novamente, e estava irritado por dentro. Simplesmente sentou-se no chão e baixou a cabeça em silêncio, fingindo ser fraca para obter simpatia. As pessoas deste lado da sala estão se aglomerando cada vez mais. Um grupo de irmãos que tem um relacionamento razoável com Ye Shen. Não aguentando, disse: não sou eu quem diz. Bai Qian está morto. Senhor Gu, o que você ainda está fazendo aqui, encenando tanta paixão? Encenando paixão. Gu Ningshui lançou um olhar. Repetiu incrédula: o que há? Eu não estou certa? Senhor Gu, você não esteve com Ye Shen todo esse tempo? Agora eu estou morta. Não é uma boa oportunidade para liberar um espaço? Exatamente, na última reunião. Mas você mesmo admitiu que Ye Shen é o homem mais importante da sua vida. Desde que Bai Qian morreu, não é perfeito? Para quem você está fazendo esse show? Essas palavras cruéis chegaram aos ouvidos de Gu Ningshui. Gu Ningshui, instintivamente, quis negar, mas ela percebeu que o que essas pessoas diziam era verdade. Gu Ningshui não conseguiu rebater. Sentou-se no chão, sem forças. Seus ombros caíram, juntos, encolhida em uma posição lamentável. Até agora, as lágrimas de Gu Ningshui finalmente caíram. Gu Ningshui, em colapso, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar em voz alta. Ela claramente havia prometido que me amaria para sempre de todo o coração. Mas, em apenas alguns anos, ela, por causa de Ye Yuan, ignorou-me repetidamente. Ela achava que poderia equilibrar tudo muito bem. Mas, na verdade, ela não conseguia fazer isso. Até mesmo pelo aniversário de Ye Shen, colocou em risco a minha vida. Foi ela quem me matou com suas próprias mãos. Gu Ningshui forçou um sorriso amargo. Finalmente aceitou o meu destino. Me deu o celular do meu marido. Assim que terminou de falar, Ye Shen, de repente, levantou-se agitado. Estendeu a mão diretamente. Não pode. Todos os olhares se voltaram para Ye Chan. Ye Shen estava tão nervoso que suas mãos tremiam, mas ainda assim segurava firmemente meu celular. Ele ainda se lembra. Na noite passada, os dois estavam no terraço. Eu disse que ele gravou a conversa. Ye Shen também não sabe se é verdade ou mentira. Não é que ele não tenha medo de mil. Só por precaução. Ele lutou muito para ter tudo isso agora. Agora eu também estou morto. Em breve ele poderá se casar com Gu Ningshui. Se tudo isso for por causa da gravação, se tudo isso for exposto, então ele terá perdido tudo por um erro no último momento. Pensando nisso, Ye Shen se tornou ainda mais decidido. Escondeu o celular diretamente atrás de si. Ningshui, isso é um objeto deixado por Qian. Quando voltarmos, vamos organizar tudo isso. Vamos queimar para Qian, tudo bem? Traga aqui. Olhar para isso agora só aumenta a tristeza. A prioridade absoluta é recuperar o corpo de Qian. Ye Shen achava que estava sendo razoável, mas Gu Ningshui não escutou uma palavra. Traga aqui. Não me faça repetir. Ye Shen não se atreveu a dizer mais nada. Com o celular na mão, ele deu pequenos passos para frente. O tempo de alguns passos. Ye Shen pressionou repetidamente o botão de ligar. Ele rezou em silêncio para que o celular não tivesse ficado na água por muito tempo, e que não conseguisse mais ligar. Mas, no momento em que ele entregou o celular para Gu Ningshui, a tela do celular de repente acendeu. Ye Shen ficou nervoso e estendeu a mão para pegar de volta.
mas pegou o vazio. Gunin Shui pegou o celular e apenas removeu a capa do celular em silêncio. Quando viu a foto dos dois dentro da capa do celular, ficou paralisada por um momento, como se não pudesse mais suportar. Começou a chorar, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A foto, que havia sido molhada, já estava um pouco desbotada e grudenta, mas os sorrisos das duas pessoas nesta foto já estavam profundamente gravados no coração de Gunin Shui. Esta era a foto que estava na certidão de casamento dela com Bai Qian. Ele a olhou com carinho e imprimiu 2 cópias. A dela foi colocada na carteira de cartões. Sempre que dou meu cartão de visita, todos devem se esforçar para apresentar calorosamente, dizer que este é meu marido, o cartão de Bai Qian, e foi colocada na capa do celular. Quanto mais lembro do passado, mais difícil é aceitar a realidade diante de mim. Por que ela realmente traiu Bai Qian? Gunin Shui estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela ligou a tela do celular. Queria ver Bai Qian. Você deixou alguma coisa para ela? A tela do celular não estava muito sensível. Muitos aplicativos não conseguiam abrir. Gunin Shui tentou abrir um por um. Finalmente conseguiu abrir o arquivo de gravação. Mas, de repente, ouviu a voz de Ye Shen. Irmão Qian, você ainda não sabe. A Nin Shui deve ter abortado seu filho, certo? E você disse que se Nin Shui soubesse que você lutou por outra mulher, ela não ficaria muito brava? A força com que eu te empurrei não poderia causar esse tipo de ferida. Você já estava ferido. Foi por isso que eu te chutei. Rir. Bai Qian. Continue rindo, vai. Você quer dizer que há gravações na sala da mansão, não é? Já me pediu para deletar isso há muito tempo. Você acha que eu deixaria aquelas coisas? Provas que seriam contra mim? Apenas um remédio para te deixar feliz. Gu Shoushui nunca mencionou o divórcio para você. Não é que você se importe. Eu morei com outra pessoa no exterior por muitos anos. Agora está tudo bem, esperando você também ficar grávida. Gunin Shui estará comigo então. Bai Qian. Aproveite bem a noite de hoje. A gravação terminou. O quarto bagunçado estava tão quieto que se podia ouvir uma agulha cair. Gunin Shui olhou para Ye Shen com incredulidade. O arquivo de áudio começou a tocar em loop automaticamente. A voz de Ye Shen ecoou novamente. Irmão Qian, você ainda não sabe. A irmã Nin Shui abortou seu filho, não é? Gu Shui não conseguia acreditar. No celular, a voz de Ye Shen soava tão estranha. Então, naquele dia, Bai Qian descobriu as coisas que ela estava escondendo dele. E foi Ye Shen quem empurrou Bai Qian escada abaixo. Ele o chutou escada abaixo. Depois, ele ainda virou a situação contra ele. E o acusou falsamente. E tudo que Bai Qian sofreu na noite passada foi, na verdade, planejado por Ye Shen. Gunin Shui batia com força na cabeça. Ela mal conseguia imaginar quanto sofrimento Bai Qian havia suportado nesse tempo. Ele foi tão maltratado por Ye Shen, mas nunca reclamou uma palavra para ela. Não deveria ser assim. Foi ela quem decepcionou Bai Qian. Ela é uma verdadeira vadia. Ye Shen é o assassino. Então Gunin Shui é cúmplice. Ao pensar nisso, Gunin Shui lançou um olhar afiado para Ye Shen. Ye Shen ficou pálido. Seus lábios tremiam. Gunin Shui, ouça, não é assim. Ye Shen, você se jogou. Peça desculpas a Bai Qian. A voz de Gunin Shui era como a de um demônio do submundo. Assim que as palavras foram ditas, não apenas Ye Shen, as outras pessoas também tinham expressões de surpresa. Eles acabaram de ver com seus próprios olhos Gunin Shui sobre a noite passada. Quão cruel foi a pessoa que atacou Bai Qian. Se não fosse por alguém para impedir, essa pessoa já teria sido morta brutalmente. Agora Gunin Shui mandou Ye Shen descer para ficar com Bai Qian. E definitivamente não é apenas uma simples ameaça. Ye Shen ficou tão assustado que suas pernas tremeram. Ele se ajoelhou diretamente no chão. Com a voz embargada, ele disse: Gunin Shui, você não pode me tratar assim. Eu sei que Bai Qian morreu. Você está sofrendo por dentro. Mas isso não é o que eu queria ver. Eu só queria que ele saísse para ficar com você. Gunin Shui, eu só te amo demais. Amar alguém é um erro? Ye Shen chorava miseravelmente, palavra por palavra, expressando seu amor por Gunin Shui. Sim, eu cometi um erro. Mas nós somos amigos de infância. Nós claramente gostamos um do outro. Por quê? Porque você tem que gostar de alguém que apareceu de repente, o Bai Qian. Você disse que sempre me esperaria, que sempre me amou. Nin Shui, você já esqueceu? É como se Bai Qian nunca tivesse existido. Vamos recomeçar. Como antes, tudo bem? Ye Shen caiu no chão, suplicando desesperadamente. Muitas pessoas foram tocadas por suas palavras. O olhar passou de confuso para cheio de dor. Afinal, cada família tem suas dificuldades. Especialmente esses filhos da segunda geração. O drama de mães lutando contra amantes em casa. Eles cresceram vendo isso. Esses truques do Ye Shen.
Comprar não conta muito. Se eu tiver que dizer algo, só posso dizer que Bai Qian é muito fraco, muito covarde. Um copo de vinho tirou a vida dele. Alguém não teve coragem. Ajudou Ye Shen a pedir clemência. Irmã Gu, o que Ye Shen disse não está sem razão. Gang Zui. Gu Ningshui não teve mais paciência para ouvir. Interrompeu diretamente. Ye Shen, não apareça mais na minha frente. E não me faça descobrir que você ainda está escondendo algo de mim. Ye Shen ouviu as palavras de Gu Ningshui. Ele balançou a cabeça chorando. Não, eu não quero. Ningshui, eu te imploro. Em nome dos meus pais. Me perdoe desta vez. Ningshui, eu te amo. Não consigo viver sem você. Gu Ningshui olhou para Ye Shen. Em seu olhar havia frieza, sem um pingo de afeto. Se não fosse em nome dos meus pais. Você acha que ainda pode viver hoje? Ye Shen, sem desistir, tentou dizer algo mais. Foi puxado por algumas pessoas atentas. Foram arrastados diretamente. Se continuar a fazer barulho. Gu Ningshui ignorou a gratidão pela criação da família e realmente jogou Ye Shen para longe. Isso também não se pode garantir. As pessoas na sala foram saindo uma a uma. Aquele que foi espancado até quase a morte por Gu Ningshui já foi levado embora por alguém. Gu Ningshui sozinha, abraçando o celular de Bai Qian, caída no chão. Apenas sentia o coração apertado por uma mão invisível, como se estivesse prestes a sufocar e morrer. Há muito tempo. Ela só sentia que seu coração estava completamente preenchido por Bai Qian. Bai Qian sorria para ela. E ela poderia ficar feliz o dia todo. E Bai Qian também a amava assim, com o coração e os olhos cheios dela. Ela nunca pensou que um dia ela perderia Bai Qian. Ela ainda se lembrava daquele casamento que teve com Ye Shen. Ela foi completamente humilhada por Ye Shen. Naquele tempo, ela segurou o anel de diamantes e deixou Ye Shen entrar. Mas Ye Shen já a havia deixado e ido para o exterior. Apenas deixou uma mensagem com um amigo. Gu Ningshui, você é apenas a filha de um motorista. Também merece se casar comigo. Gu Ningshui estava profundamente magoada por causa do amor. Trancou-se no quarto, bebendo dia e noite. No final, acabou sendo internada no hospital. E o meu primeiro encontro com Gu Ningshui foi no hospital. Depois, eu parecia um raio de sol radiante, entrando diretamente na vida de Gu Ningshui. Levando-a para fora da sombra daquela relação. Mais tarde, Gu Ningshui se declarou para mim sob a luz da lua. Ela disse que era a lua que não pode ser vista. Eu sou o seu sol. Só comigo ela terá motivação para viver. Eu ri e disse que ela era melosa. Mas ainda assim, meus olhos ficaram vermelhos. Sob a luz da lua, acenei com a cabeça, aceitando sua declaração. Gu Ningshui ainda se lembra. Quando ela me abraçou apertado. Eu disse aquela frase. Então você deve me amar para sempre. Se você não me amar, eu vou embora. Não me diga mentiras. Eu sei de tudo. Os doces momentos do passado. Neste momento, ao relembrar, tudo é dor no coração. Gu Shoushui olhava na direção da varanda. Perdida, murmurava sem parar. Bai Qian morreu porque eu te enganei. Você realmente vai embora? Desculpe. Gu Ningshui parecia ter dormido por muito tempo, confusa. Mas ao acordar e olhar para o relógio, percebeu que apenas meia hora havia se passado. Suas mãos estavam cobertas de pequenos ferimentos. O sangue começou a coagular. Tornou-se bastante grotesco. Se eu ainda estivesse aqui, com certeza criticaria por não se cuidar. Enquanto pegava a caixa de primeiros socorros, com dor no coração, ajudaria a curá-la. Mas eu não estou mais aqui. Gu Ningshui limpou o rosto de qualquer jeito. Limpou as lágrimas do rosto. Não, eu sou um sol brilhante. Não serei engolida pelo mar. Desde que meu corpo não seja encontrado. Ninguém pode me condenar à morte assim, à toa. Gu Ningshui tinha uma expressão estranha e insana. Quando alguém se aproximava um pouco, todos eram assustados por ela. Em apenas alguns dias, os outros foram saindo um a um. Das 3 embarcações, apenas uma ainda estava por perto. Exceto por Gu Ningshui. Só havia aqueles poucos sob seu comando. Havia também uma equipe de resgate profissional presente. Gu Ningshui passava o dia todo, sem fazer nada, apenas olhando para o vasto mar em estado de transe. Às vezes, ela também murmurava para si mesma. Alguém já se aproximou silenciosamente, e ouviu algumas palavras. Bai Qian, onde você está? Não se esconda mais, por favor. Eu sei que errei. Bai Qian, apareça e me deixe ver você, por favor. Ou que tal eu descer para te acompanhar? Essas palavras de Gu Ningshui claramente indicavam que ela queria suicidar-se por amor. As pessoas sob seu comando não ousaram impedi-la. Apenas a seguiam de perto, sem se afastar nem um passo, com medo de que ela fizesse alguma loucura. Esses dias se arrastaram por 2 longos meses. Foi a equipe de resgate que desistiu primeiro. O Sr. Gu disse que é como procurar uma agulha no palheiro. Já se passaram 2 meses.
Também não queremos enganá-lo para ganhar esse dinheiro de má fé. Essa pessoa com certeza não pode ser resgatada. Senhor Gu, meus pêsames. Comparada com 2 meses atrás, Gu Ningshui agora já está completamente diferente. Qualquer um que veja terá dificuldade em acreditar. Agora, este rosto está magro e o cabelo seco. Uma pessoa descuidada. Seria Gu Ningshui, que antes era fria e deslumbrante. Gu Ningshui parecia desanimada, olhando para a superfície do mar revolto. Depois de um longo tempo, finalmente disse: "Vamos aguentar mais um mês." A voz de Gu Ningshui não era alta, mas seu tom era inegavelmente firme. Um membro da equipe de resgate a viu assim, e não sabia como confortá-la. Suspirou e respondeu: "Ok." Um mês depois, a equipe de salvamento encontrou Yin Shuishi novamente. Antes que pudesse falar, Gu Ningshui tomou a iniciativa de dizer: "Eu sei que voltarei amanhã." O cruzeiro que navegou por 3 meses finalmente retornou. "Mas eu nunca mais voltarei." Gu Ningshui desembarcou. Ela correu de volta para a mansão. Dentro daquele cruzeiro, Gu Ningshui não conseguia encontrar um único vestígio que fosse só meu. O cheiro salgado do vento do mar a deixava ainda mais enjoada. Assim que chegou em casa, Gu Ningshui foi direto para o escritório. "Você se lembra do que eu disse?" Nossas fotos juntas foram organizadas no escritório. Mas, assim que Gu Ningshui entrou no escritório, ficou atordoada. As fotos simplesmente não estavam aqui. Gu Ningshui não conseguia acreditar. Ela estava como uma louca. Procurou quarto por quarto. E até esse momento, ela de repente percebeu que as coisas da mansão pareciam estar faltando muitas. Não eram apenas as fotos. As cartas de amor que ela me escreveu à mão também sumiram. E também as coleções que ela rematou na casa de leilões. Elas costumavam estar cuidadosamente dispostas na mesa do escritório. Agora tudo se foi. Gu Ningshui tinha os olhos vermelhos escarlate. Reuniu todos os empregados da vila, perguntando friamente quem fez isso. Era apenas uma. Havia um leve nervosismo em sua voz que era difícil de perceber. No fundo de seu coração, havia um pensamento extremamente aterrador. Ela nem se atrevia a tocar nisso. Os taoístas e as pessoas se entreolharam, balançando a cabeça desamparadamente. Nesse momento, 2 empregados levantaram lentamente as mãos. "Senhora, houve uma noite em que o senhor queimou algo no jardim." Parece que era. Os 2 disseram mais alguma coisa depois. Gu Ningshui já não conseguia ouvir claramente. Aquela pequena esperança no fundo do coração também se dissipou completamente. Ela retrocedeu alguns passos, cambaleando. Quase não conseguia ficar em pé. Queimei todas aquelas coisas." As mãos de Gu Ningshui, que estavam ao seu lado, tremiam. Xiuyu percebeu algo terrível. "Eu já planejava sair há muito tempo. Afinal, desde quando começou isso?" Gu Ningshui começou a chorar novamente. Tudo à minha frente estava embaçado. Ela gritou desesperadamente: "Bai Qian, você me enganou. Eu não acredito. Eu preciso te encontrar." A mente confusa de Gu Ningshui nos últimos meses começou a se tornar clara. As memórias do passado também estavam voltando rapidamente. De repente, ela pensou em uma pessoa. Meu amigo Zhou Ming. Naquela época, Zhou Ming postou de repente uma mensagem. Dizia que não queria me deixar. Quando Gu Ningshui perguntou, eu só disse que Zhou Ming iria para o exterior no próximo mês. Seria difícil vê-lo depois. A tensão na mente de Gu Ningshui de repente aumentou. Zhou Ming realmente vai para o exterior? Ou, naquela época, quem realmente ia sair era eu. Gu Yushui se bateu. Não se atreveu a continuar pensando. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone. Liguei para Zhou Ming. O telefone tocou 2 vezes antes de ser atendido. Zhou Ming, onde você está? Zhou Ming do outro lado não entendeu. Estou em casa. E então? Algo aconteceu com Bai Qian? Ao ouvir isso, Gu Ningshui ficou nervosa. Tentando parecer calma, continuou perguntando. Você não saiu do país? Eu sair do país? Não era Bai Qian que ia sair do país? Zhou Ming ainda não entendeu. Gu Ningshui, que mundo é esse? O telefone foi desligado sem compaixão. E do outro lado da linha, Gu Ningshui, com o celular apertado na mão, seus olhos estavam quase vermelhos. Eu planejava sair do país sem que ela soubesse. Eu até disse ao Zhou Ming, mas não revelei uma palavra a ela. Na mente de Gu Ningshui, a gravação começou a tocar novamente. Aquele arquivo de áudio no meu celular. Irmão Qian, você ainda não sabe. A irmã Zishui abortou seu filho, não é? Gu Ningshui passou 3 meses no mar, apenas se preocupando em encontrar a bola que pulou no mar e desapareceu. Mas o cruzeiro acabará voltando. Gu Ningshui voltou para nossa casa. Nos últimos 3 meses, tudo o que ela evitou intencionalmente não pode mais ser evitado. Tudo está exposto diante dela de forma sangrenta. Ela está grávida. Nós tivemos uma criança adorável. Ela foi ao hospital sozinha e perdeu a criança em segredo.
E Shen também sabe sobre isso. Apenas eu fui mantido no escuro. Por que eu fiz isso? Gu Ninshui se perguntava repetidamente. Durante este tempo, cada detalhe do tempo que passei com ela foi puxado por Gu Ninshui para ser relembrado com cuidado. Gu Ninshui não se atreve a admitir, mas a verdade só pode ser aquela. Eu já sabia sobre ela e Shen. Gu Ninshui me ama profundamente. Eu sou o sol quente que a tirou da escuridão. Ela absolutamente não pode me deixar. Mas Shen foi seu amor na juventude. A luz que eu sempre busquei. Assim que aparece ao seu lado, ela é irresistivelmente atraída por ele novamente. Gu Ninshui achava que estava escondendo bem, mas a realidade parece ser diferente. Quando foi que eu descobri isso? Gu Shoushui, ao pensar nisso, mesmo relutante, mas ainda assim entregou meu celular ao assistente, para recuperar os arquivos dentro. Gu Yushui precisa saber o que aconteceu durante esse tempo. Quantas coisas ainda há que tem a marca dele. Após o assistente sair, a porta se fechou. A mansão voltou a ficar em silêncio. Os empregados ficaram em pé ao lado, em silêncio, olhando para Gu Ninshui, às vezes chorando de cabeça baixa. Às vezes levantava a cabeça e ria de forma insana. Apenas sentia que as pessoas estavam enlouquecendo, um com a cabeça baixa e os lábios cerrados, sem ousar olhar para ela. E não se atrevia a fazer o menor barulho. Felizmente, não demorou muito. Gu Ninshui subiu as escadas sozinha. Gu Ninshui se trancou no quarto, sem comer nem beber, encolhida na cama grande do quarto principal, respirando com força, mas ainda assim não conseguia sentir nem um pouco da minha presença. E Yushui mordia o lábio inferior com força. Culpar-me por ser cruel, não deixar nada para ela. Mas então, ao aquecer, se deu 2 tapas no rosto. Odiar-se por ser um idiota. Ter perdido alguém tão bom como eu. Ou Yushui não pôde evitar de lembrar cada detalhe desses 6 anos. 6 anos é tão pouco. Gu Ninshui não ousava imaginar uma vida sem mim. Como ela iria seguir em frente? Com a lua se pondo e o sol nascendo, na manhã seguinte, o assistente trouxe o celular consertado para a mansão. A única coisa que foi trazida ao mesmo tempo é um arquivo especial. Senhor Gu, há mais uma coisa. Você parece estar grávida novamente. Este é o seu exame. Gu Ninshui parecia não ter ouvido. Apenas focou em olhar seu celular. Gu Ninshui abriu o histórico de mensagens entre mim e Shen. Dentro, havia várias mensagens. Todas eram palavras de Shen. Bai Qian, eu voltei para o país. Você pode se afastar de Gu Ninshui? Eu e Ninshui nos amamos de verdade. No início, você apenas aproveitou a oportunidade. Já que eu voltei, você pode parar de se agarrar a ela? Bai Qian, você pode se retirar. Você viu, não viu? Você vai acabar caindo e morrendo. Nos olhos de Ninshui, só haverá eu. Entre o texto, há também muitas fotos de cama aleatórias. Gu Ninshui folheou página por página. Quase era uma vergonha para Gu Ninshui. E Shen. As veias das têmporas de Gu Ninshui latejavam. Rangendo os dentes, ela pronunciou essas 3 palavras. Parecia que estava fazendo um pacto com Shen. O assistente ficou chocado ao ver Gu Ninshui assim. Ele também ficou bastante assustado. Senhor Gu, por favor, mantenha a calma. De qualquer forma, a família Ye tem uma dívida com você. E Shen é o único filho da família Ye. Amizade do passado. Não posso ignorar isso. Gu Ninshui ouviu a família Ye. Sua expressão parecia um pouco relaxada. Mas antes que o assistente pudesse relaxar, ouviu Gu Ninshui dizer palavra por palavra. Então que minha vida seja paga à família Ye. A vida de mim e de nosso filho. Que Shen e seu filho venham pagar. O assistente, ao ouvir isso, sentiu um frio na espinha e ficou em pânico. Gu Ninshui não está pensando em trocar uma vida por outra, está? O assistente ainda queria insistir. Mas de repente, do lado de fora da mansão, ouviu-se uma batida apressada na porta. Gu Ninshui, sou Edi. Vê, pode abrir a porta? Você viu a carta? Você está grávida do meu filho. O assistente ouviu a voz de Shen e correu em direção à porta da frente, com medo de que, se demorasse, Shen entrasse. Gu Ninshui estava prestes a chamar Gu Ninshui, quando a interrompeu. A voz não pode ser ignorada. Deixei-o entrar. Senhor Gu, isso. O assistente, em conflito, abriu a porta da mansão com um estrondo. E Gu entrou correndo desajeitadamente. Ninshui, você viu? Você está grávida do meu filho. No futuro, seremos uma família de 3. Vamos ficar juntos para sempre, tudo bem? E Shen acabou de voltar do mar há alguns dias. Estive tendo pesadelos constantes. Gu Zishui é muito assustadora. Ele acha que Gu Ninshui realmente poderia matá-lo. Mas ele conseguiu escapar do exterior com muito esforço. Meus pais também não estão mais aqui. Se não pegar Gu Zishui, como ele vai viver a partir de agora? Ji Shen lutava sem saber para onde ir.
Felizmente, a situação teve uma reviravolta. Ele descobriu que Gu Shoushu estava grávida. Gu Ningshui sempre foi uma pessoa solitária desde pequena. O que a família pode lhe dar é apenas alguma ajuda material. E Shen sabia bem do desejo de Gu Zishui por uma família. Com este filho, ele pode perdoar as coisas que fez antes. Gu Ningshui certamente pode perdoar. E Shen fez bem suas contas. Infelizmente, ele ainda subestimou o meu peso no coração de Gu Ningshui. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Gu Ningshui mostrava desgosto e aversão. Mas agora não havia nenhuma expectativa. E Shen não acredita que Gu Ningshui possa ser tão cruel com ele. Com os olhos cheios de lágrimas, ele se aproximou de Gu Ningshui. Ele levantou a mão cuidadosamente em direção ao seu ventre. Ele segurou a mão dela, chorando e implorando. Shoushui, eu sei que cometi um erro, mas isso não era a minha intenção. Eu só te amo demais. Queria estar com você. Papai e mamãe ficariam tão felizes ao nos ver assim. Definitivamente ficaria feliz também. Zishui, você não acha? Gu Ningshui ouvia as palavras magoadas de Ye Shen. Em sua mente, tudo que ecoava eram as provocações dele para mim. E, Gu Ningshui soltou uma risada fria. Segurando o queixo de Ye Shen, seu olhar era frio. Mas a força em sua mão aumentava gradualmente. Ye Shen, você ainda se atreve a me procurar? Ye Shen ficou assustado com a aparência de Gu Ningshui. Ele estendeu as mãos, querendo empurrar Gu Ningshui. Mas ele temia machucar o filho dela. Mas em poucos movimentos, Ye Shen simplesmente desistiu de resistir. Como um monte de lama. Deitado no chão, tremendo e lutando sem forças. Dor e medo. Fazendo suas lágrimas escorrerem pelo rosto. Algumas gotas caíram na mão de Gu Ningshui. Gu Ningshui soltou a mão com desdém. No rosto de Ye Shen, imediatamente apareceram várias marcas de dedos claras. Gu Ningshui olhou para Ye Shen, com o rosto machucado. Rasgou a folha do exame sem pensar. Jogou em cima de Ye Shen. Criança, eu só vou ter filhos com Ziqian. Quanto ao bastardo que está na minha barriga. Alguém, leve-me ao hospital. Ele quer ter um filho. Então eu vou dar à luz agora. Como é possível dar à luz agora? Agora é apenas um pequeno embrião não formado. Ye Shen caiu de joelhos no chão. Seu corpo todo tremia incontrolavelmente. Gu Ningshui claramente queria abortar o filho deles. Ye Shen entrou em pânico. Ele achava que essa criança seria a moeda de troca para reconquistar Gu Ningshui. Mas, na verdade, fez Gu Ningshui se tornar um catalisador ainda mais louco. Ele viu o mordomo sair correndo para chamar os seguranças da mansão. Ye Shen não conseguiu mais se conter e gritou em desespero. Gu Ningshui, com que direito? Você é tão cruel consigo mesma? Você ainda quer abortar meu filho? Você claramente me ama. Você abandonou o Ziqian por mim várias vezes. Agora, por que você está agindo assim comigo? Será que Bai Qi morreu? Você ainda vai fazer algo por ele? Ye Shen gritou até perder a voz. Mas Gu Ningshui nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Ela observou alguns seguranças entrarem e ordenou friamente. Leve-o para longe de mim. Ye Shen, ao ver isso, começou a fazer um grande alvoroço, não deixando ninguém se aproximar. Mas como um homem magro poderia ser? Aqueles homens fortes e robustos eram os oponentes. Em um instante, a pessoa teve as mãos imobilizadas. Foi levado para fora. Gu Ningshui, sua vagabunda. Desgraçado e ingrato. Quem traiu foi você. Você pode me culpar? Você não consegue se controlar. Só sabe descontar no outro. O que você é? Gu Ningshui, você vai ver. Você certamente terá suas consequências. Ye Shen parecia ter percebido a falta de compaixão e a crueldade de Gu Ningshui. No caminho de saída da vila, continuava a xingar sem parar. O assistente temia que algo acontecesse, ou ousou dar alguns conselhos. Gu Ningshui, exausta, acenou com a mão. Foi apenas um aborto. Eu não vou me machucar. E comparado ao sofrimento que Bai Qian passou, isso não conta. Enquanto falava, a voz de Gu Ningshui começou a engasgar. Abriu a boca. E não conseguiu mais continuar. Gu Ningshui abortou meu filho com suas próprias mãos. Um bom tempo. As emoções finalmente se acalmaram um pouco. Gu Ningshui então pediu ao assistente. Você vai verificar as experiências de Ye Shen no exterior. Quanto mais detalhado, melhor. Claro, senhora Gu. O assistente respondeu e saiu. Depois que os empregados limparam a casa, um por um, todos se esconderam no anexo. Depois de voltar do hospital, Gu Ningshui sozinha, ficando nesta enorme mansão, só sentia como se tivesse sido abandonada pelo mundo inteiro. Não conseguia suportar essa saudade consciente. Gu Ningshui abriu o armário de bebidas. Abriu algumas garrafas de vinho, mas não usou copos. Bebeu direto, um gole após o outro. Ficar bêbada. A dor no coração só podia diminuir. Gu Ningshui assim, se trancou na mansão, todos os dias sem comer ou beber, apenas se anestesiando com álcool para passar os dias. Gu Ningshui deitou-se no chão, desanimada.
Não conseguia distinguir se estava bêbada ou se estava dormindo. De qualquer forma, não teve muitos momentos de lucidez durante o dia. No entanto, Gu Ninsu estava muito satisfeita com esse estado de inconsciência. Porque, em seus sonhos, Gu Ninsu às vezes me via. No sonho, eu ainda era tão gentil. O abdômen de Gu Ninsu estava levemente saliente, vestindo um vestido longo e solto. Eu estava no jardim da mansão, aparando os galhos das flores. Sorrindo, olhei para Gu Yushui. O brilho do pôr do sol se espalhava sobre mim. Era tão bonito que parecia uma pintura a óleo. Gu Yushui estava ao meu lado, observando. Sem perceber, ficou encantada. Eu fui até Gu Ninsui. Olhei para ela com um sorriso radiante. Dizer para ela cuidar bem do bebê. Gu Ninsui estava tão emocionada que não sabia o que dizer. Coçando a cabeça estupidamente. Eu ri dela por ser boba, e ela não ficou brava. Apenas a abraçando com carinho. A cena do sonho era tão maravilhosa. Até mesmo a Gu Ninsui da realidade. E sorriu felizmente. Então, Gu Ninsui se aproximou emocionada. Queria beijar meus lábios. Mas no segundo seguinte, os braços estavam vazios. Eu também desapareci. Bai Qian, Bai Qian. Gu Ninsui rapidamente estendeu a mão, querendo agarrar a pessoa do sonho. Mas acabou pegando nada. Gu Ninsui de repente abriu os olhos. À sua frente estava uma mansão vazia. Onde há um eu. Um raro momento de clareza para Gu Ninsui. Apenas sentia que tudo no mundo havia perdido a cor. O coração parecia estar apertado por uma mão invisível. Impossível de bater. E ainda mais incapaz de respirar qualquer ar. Gu Ninsui cobriu o peito com dor. Ofegante, tentando aliviar um pouco. Ziqian, me desculpe. Gu Ninsui realmente sabia que estava errada. Se o tempo pudesse voltar, Gu Ninsui certamente me amaria de todo o coração. Infelizmente, tudo já era tarde. Eu fui embora sem dizer uma palavra. Nenhuma chance de recuperação foi dada a Gu Ninsui. Gu Ninsui não consegue imaginar de forma alguma este mundo sem mim. Como ela vai conseguir viver? Gu Ninsui balança a cabeça com um sorriso amargo. Puxa 2 garrafas de bebida ao seu lado. E bebe diretamente da garrafa. Se eu só puder aparecer nos sonhos dela, então ela prefere ficar bêbada para sempre. Gu Ninsui ficou bêbada por muito tempo. Quando a pessoa finalmente acorda, está no hospital. O mordomo vê que a pessoa finalmente acordou. Seus olhos instantaneamente ficam vermelhos. Senhorita, você finalmente acordou. Você está em coma há 7 dias. Deitada por muito tempo, a mente de Gu Ninsui estava um caos. Só posso perguntar sobre o assistente Yang. O assistente Yang veio te ver cedo. Já foi para a empresa de novo. Vou ligar para ela agora. O mordomo diz isso e corre para fora do quarto para ligar. Gu Zonsui está deitada na cama do hospital, passando por uma série de exames profissionais. Intoxicação alcoólica severa. O fígado e os rins têm danos em diferentes graus. É preciso prestar atenção ao repouso depois. Agora ainda não posso receber alta. Depois que o médico passou uma série de cuidados a serem tomados, vi que Gu Ninsui estava prestando atenção. Assim, pude sair tranquilo, mas não demorou muito. O assistente de Gu Ninsui chegou ao hospital. Senhora Gu, você finalmente acordou. Que bom! O assistente Yang, como de costume, terminou de relatar os assuntos da empresa. E então disse: Senhora Gu, você me pediu para investigar as experiências de Ye Shen no exterior. Já investiguei e está tudo claro. 6 anos atrás, Ye Shen estava vivendo com um artista chamado Nidmin. E foram juntos para viver na França. Depois, eles passaram por vários países. E a cidade onde acabaram vivendo foi a Sicília, na Itália. Aquele Nidmin é bonito e eloquente. Enganou muitos homens. E gasta dinheiro como se não houvesse amanhã. Muitos homens que não tinham mais valor para ela acabavam sendo vendidos por ela para ganhar dinheiro. Assim, o dinheiro da família Ye foi sendo esvaziado. Até mesmo o acidente dos pais da família Ye no exterior também aconteceu enquanto ia procurar Ye Shen. Ye Shen até foi vendido enquanto contava o dinheiro para aquele Antônio. Só no último momento percebeu que algo estava errado e voltou para o país. O assistente terminou de falar e ficou parado, olhando para o rosto calmo e sereno de Gu Ninsu. Por um momento, não sabia o que dizer. Agora eu sei sobre você. Gu Ninsu despediu a pessoa. Ela puxou o canto da boca e forçou um sorriso feio. Gu Ninsu nunca poderia imaginar. 6 anos atrás, Ye Shen disse que iria em busca do seu verdadeiro amor, mas um vigarista de má fama conseguiria fazer Ye Shen abandoná-la. 6 anos depois, Ye Shen voltou do exterior. Voltou dizendo repetidamente que a amava, mas era apenas para escapar de uma armadilha anterior. Desde o início, esse amor, até que ponto é verdadeiro e até que ponto é falso? Ele mesmo, Ye Shen, deve ter dificuldade em esclarecer isso. E quanto a Gu Ninsu? 6 anos atrás, por causa de um homem, estava desesperada.
6 anos depois, por causa desse homem, perdeu para sempre o que amava. Gu Ningshui, que sempre foi decisiva e implacável nos negócios, pela primeira vez, sentiu que era uma tola. Completamente idiota. Nem ela mesma consegue entender. Por que Shen voltou para o país? Ela sentiu que precisava se aproximar, custe o que custar. O que tornou seu amor puro por mim, misturado com inúmeras mentiras e traições. Agora, ela perdeu nosso filho. Eu pulei no mar para me suicidar. Ela ainda tem alguma razão para viver? A decisão foi tomada em um instante. Gu Ningshui olhou para o céu nublado lá fora. Ela se moveu lentamente até a beirada da janela. Apenas viu as barras de proteção do lado de fora. E, com um sorriso amargo, recuou. Bai Qian, não seria bom eu ir te fazer companhia? Ou você ainda está me culpando? Gu Ningshui está ajoelhada no chão, como se estivesse imersa em seu próprio mundo. Não para de se desculpar comigo. O mordomo veio e a puxou, mas acabou sendo empurrada para o chão por Gu Zhongshui. Não se preocupe comigo. Saia, saia daqui. Houve um grande alvoroço no quarto do hospital. A enfermeira correu ao ouvir o barulho. Vendo que Gu Ningshui não estava bem, chamou o médico novamente. Aplicou uma injeção de tranquilizante. Só então as coisas começaram a se acalmar. 3 dias depois, Gu Yushui teve alta. Enquanto o mordomo cuidava da alta, o olhar involuntariamente foi atraído pelo homem ao lado da porta do hospital. Ziqian, Gu Ningshui correu atrás dele sem se importar com nada. Cada vez mais perto, cada vez mais perto. Gu Ningshui agarrou o braço daquele homem. Sentiu a sensação viva na ponta dos dedos. Gu Ningshui estava tão emocionada que suas mãos tremiam incontrolavelmente. Bai Qian. O homem se virou. Olhou para Gu Ningshui. Seu olhar ficou surpreso por um momento, mas logo depois ele sorriu. O quê? Você me confundiu com outra pessoa? Aqui, este chocolate é para você. Comer isso vai te deixar um pouco mais feliz. Gu Ningshui olhou para a pessoa à sua frente, em um estado de confusão. Este homem estranho se sobrepõe ao meu rosto. Gu Ningshui, por um momento, não conseguia distinguir. Será que pode haver uma coincidência tão grande? Silhuetas semelhantes. O mesmo estilo de cabelo. O mesmo tipo de chocolate. E também estava no hospital. O lugar onde nos conhecemos pela primeira vez. Gu Ningshui tinha a intuição de que isso, o homem que apareceu de repente não seria tão simples. Desculpe. Você se parece muito com um amigo meu. Posso perguntar seu nome? Gu Yushui disse, desculpe, com a boca. Mas aquelas mãos estavam se apertando cada vez mais. Como se a pessoa não fosse responder. Ela não estava disposta a soltar. O homem à sua frente não se importou com a falta de educação de Gu Ningshui. Ele respondeu sorrindo. Talvez eu tenha um rosto comum. Meu nome é Fang Jie. Espero ter a oportunidade de conhecer seu amigo. Então, vamos trocar contatos. No período seguinte, mesmo sem entrar em contato intencionalmente, Gu Yushui sempre acabava esbarrando em Fang Jie. Às vezes é embaixo do prédio da empresa. Às vezes é no estacionamento. Às vezes é no restaurante que frequento. A aparição de Fang Jie parece que fez Gu Ningshui temporariamente esquecer a dor da minha partida. O relacionamento dos dois se tornou natural. Não demorou muito para que Fang Jie se mudasse para a mansão de Gu Ningshui. Todos na mansão observavam o estado de Gu Ningshui. Ela se recuperou bastante. Todos também ficaram mais tranquilos. Mas essa questão, de alguma forma, acabou sendo descoberta por Ye Shen. Cedo nesta manhã, Ye Shen, com o cabelo bagunçado, correu desajeitadamente até ela. Questionou Gu Ningshui. Gu Ningshui, você é um bastardo sentimental e volúvel. Quando Ziqian morreu, você ficou desesperada. Colocou toda a culpa da morte dele em mim. E você, logo virou e encontrou outro homem. Trouxe-o para casa com toda a pompa. Não negue, você não seria nada sem mim. Você também acabaria amando outro homem. E você ainda abortou meu filho. Você é um assassino. Gu Ningshui, sua desgraçada ingrata. Desde que testemunhou Gu Ningshui abortar o filho, Ye Shen tem se tornado cada vez mais desolado. Seu telefone e o chat foram todos bloqueados por Gu Ningshui. Ele queria ir à mansão procurar Gu Ningshui. Sempre era descoberto pelos seguranças e expulso. Hoje, Ye Shen conseguiu entrar com dificuldade. Ele precisava desabafar sobre o que aconteceu nesse tempo. Precisava liberar tudo. Quanto mais Ye Shen xingava, mais animado ficava. Ao olhar para o rosto frio e impiedoso de Gu Ningshui, ele ficou ainda mais emocionado. Ele pegou uma faca de frutas que estava atrás dele e a brandiu, atacando diretamente. Cuidado com o brilho frio da lâmina. Faltavam apenas alguns centímetros. A ponta da faca estava prestes a atingir o peito de Gu Yushui. Fang Jie ficou tão assustado que seu rosto ficou pálido. Em um piscar de olhos, ele se lançou rapidamente na frente de Gu. Bloqueou a facada por ela. Ye Shen viu que havia ferido alguém. Ele arregalou os olhos, como se não pudesse acreditar.
Levou um bom tempo para, tremendo, largar a faca. Ele saiu correndo como se estivesse fugindo. FNGG levou a facada de forma contundente. O sangue escorria abundantemente pelas costas. Seu rosto estava completamente pálido. Mas o canto de sua boca traiçoeiramente mostrava um leve sorriso. Porque ele finalmente ouviu o sinal do sistema. Alerta do sistema. O nível atual de Darkseid do alvo da conquista é 80. Depois que eu saí, este mundo de estratégia experimentou uma grande oscilação novamente. FNGG é o próximo conquistador. Até hoje, ele pode ter certeza. Desde que copie meu método, ele logo conseguirá completar a conquista. Mas seu sorriso não durou 2 segundos. Então ele ouviu o sinal do sistema. Um após o outro, os sinais continuavam a tocar. Aviso do sistema. O valor de corrupção do alvo atual é 90. Aviso do sistema. O nível atual de Darkseid do alvo é 40. Aviso do sistema. O valor de afeto do alvo atual é 20. Aviso do sistema. O nível atual de afeto do alvo é 80. Os dados estão mudando rapidamente. E não seguem nenhum padrão. Aviso, aviso, erro no sistema, erro no sistema. Após alguns sons eletrônicos curtos, Fang Jie não conseguiu mais chamar o sistema. Ele olhou para Gu Ningsui sem entender. Mas só viu Gu Zhongsui. Seu corpo exalava uma frieza desoladora. Olhando diretamente para ele, seus lábios se abriram e fecharam, para dizer algo que gelou o sangue. Fang Jie, você não é uma pessoa deste mundo. Gu Ningsui nem estava perguntando a ele. Com um tom firme. Isso fez Fang Jie recuar repetidamente. Mas Gu Ningsui se aproximava a passos firmes. Até mesmo aquelas mãos impiedosas apertavam firmemente seu pescoço frágil. O poder da protagonista feminina do mundo não deve ser subestimado. Com um pouco de força, poderia fazer com que ele perdesse a vida. Onde está Bai Qian? Gu Ningsui nunca achou que eu iria me suicidar pulando no mar. Durante aquele tempo no mar, era uma recusa em admitir e uma falta de coragem para acreditar. Mas quando ela voltou do mar, e voltou para a mansão, uma coisa após a outra, estavam todas a lembrá-la. Minha partida foi planejada há muito tempo. Até pular no mar era parte do meu plano. Talvez Yeshen seja apenas parte do meu plano de fuga. Uma variável insignificante no meu plano de partida. No meu calendário do celular, que aquele dia tinha uma anotação especial, com apenas 4 palavras: deixar o mundo. Gu Ningsui olhou para essas palavras. Quanto mais olhava, mais achava estranho. Até encontrar o inesperado FNGGE. Todos os fios soltos finalmente se juntaram em uma linha completa. Se não quiser morrer, diga tudo o que você sabe. As mãos de Gu Ningsui estavam se esforçando. FNGG estava preso firmemente, sem conseguir respirar um pouco de ar fresco, com o nariz e lágrimas escorrendo pelo rosto. Até parecia que seus olhos iam saltar. Ele disse: eu disse, me solta. Gu Ningsui soltou as mãos. FNGG estava com as pernas fracas e não conseguia se sustentar. Caiu no chão, respirando pesadamente sem parar. Ele não consegue contatar o sistema. O jeito que Gu Ningsui estava era completamente insano. De qualquer forma, a vida é o mais importante. Fang Jie falou como se estivesse despejando feijões de um tubo de bambu. Sobre o sistema e as estratégias. Explicou tudo de forma clara. Bai Qian não é uma pessoa deste mundo. Aqui é o mundo das estratégias. Você é a protagonista deste mundo. E também é o alvo da estratégia dele. Após a estratégia ser concluída, ele voltará para o seu mundo original. As palavras de Fang Jie deixaram Gu Ningsui em choque. Até hoje, Gu Ningsui finalmente entendeu. Quando ela se declarou para mim, eu disse aquela frase: então você deve me amar para sempre. Se você não me amar, eu irei embora. Não me minta. Eu sei de tudo. Naquela época, ela ainda pensava ingenuamente que eu estava apenas fazendo charme, pedindo que ela prometesse me amar para sempre. Então, na verdade, isso era um aviso? Eu sou o conquistador com a ajuda do sistema. Se eu quiser, tudo sobre Gu Ningsui estará à mostra. As mentiras contadas para acompanhar Yeshen, sejam elas tolas ou astutas. Na verdade, tudo foi exposto. Não importa se Yeshen provoca ou não. Desde o momento em que o amor de Gu Ningsui começou a mudar, eu já sabia de tudo. Gu Ningsui finalmente desvendou toda a verdade. Mas essa verdade é realmente muito pesada. Tudo isso é apenas culpa dela. Não pode culpar os outros. Ainda bem que eu estou vivo. Ela ainda tem uma chance de se redimir. Como posso vê-lo? Gu Ningsui estava impaciente. Mas FNGG apenas balançou a cabeça, encolhendo-se. Eu também não sei. E quanto ao sistema que você mencionou? Você disse a ele que não consegue contatá-lo agora? Gu Ningsui xingou e perguntou, com os olhos semicerrados. Por que não consegue contatar? Parece que uma flutuação de dados causou um erro no sistema. Gu Ningsui soltou uma risadinha. Confirmou. Depois de perceber que o método desse suposto sistema é útil, disse em um tom sério.
Após a recuperação do sistema, lembrei-se de avisá-lo. Me leve até Ziqian. Fang Ji abaixou a cabeça, sem coragem para responder. Gu Ninsui não se importou. Continuou a falar calmamente. Caso contrário, deixe o sistema continuar dando erro, até que este mundo desmorone completamente. Todos nós morreremos juntos. Assim, seria até satisfatório. Afinal, eu já não queria viver há muito tempo. A voz de Gu Ninsui não era alta, mas seu tom era firme. Fang Jia não ousou duvidar do que ela disse. Não se atreveu a ter a menor dúvida. Ele pôde perceber. Gu Ninsui realmente quer se destruir junto com este mundo. Louca. Alguns dias depois, os dados do sistema finalmente se recuperaram. Fang Jia rapidamente passou as palavras de Gu Ninsui para o sistema, de maneira detalhada, sem esquecer de exagerar ao dizer: Gu Zonsui é uma louca. Ela já descobriu sobre o sistema. Você não vai concordar com ela. Nós todos vamos morrer aqui. O sistema vai falhar. O sistema está encontrando isso pela primeira vez. E rapidamente fez um relatório. Mais alguns dias de espera. O sistema finalmente apareceu novamente. Mas desta vez o estrategista mudou de Fang Jia para Gu Yushui. Gu Ninsui fez um acordo com o sistema. Ela existirá como uma conquistadora. Desde que complete 99 missões de conquista, poderá encerrar a conquista. O mundo que escolherá para viver depois. Isso inclui, naturalmente, também inclui aquele que tem o meu mundo. Antes da vinculação, o sistema avisou. As 99 tarefas de conquista têm níveis diferentes de dificuldade. Completar todas pode levar mais de 10 anos. Ou até mesmo décadas. Você realmente tomou sua decisão? Gu Ninsui respondeu sem hesitar. Eu decidi, estou disposta. Meses de dor finalmente desapareceram. O céu finalmente lhe deu uma chance. Não importa qual seja o preço. Gu Ninsui definitivamente não vai deixar passar. Afinal, é a chance de me ver novamente. Após concordar com a ligação, um brilho ofuscante passou diante dos olhos de Gu Ninsui. Ao abrir os olhos novamente, já estava em um mundo completamente desconhecido. Após Gu Ninsui receber a missão deste mundo, ela rapidamente começou a agir. Em menos de 3 anos, Gu Ninsui completou 0 missões de. Gu Ninsui quase não dormia. Às vezes, até o sistema a aconselhava a descansar, mas ela não se atrevia a parar. Eu, no meu próprio mundo. Será que eu vou me apaixonar por outra pessoa? Gu Ninsui não se atrevia a pensar. Ela só queria me ver mais rápido. Mesmo que fosse apenas um segundo mais rápido. Ela aceitaria isso com prazer. Mas minha linha do tempo não vai parar por Gu Ninsui. No 7º ano de volta ao mundo original, eu me casei. A noiva é muito alta. Tem uma aparência suave. Tem uma aura artística. Quando ela olha para mim, seu olhar é sempre carinhoso e suave. Eu me perderia em um par de olhos assim. Gu Ninsui não se sente satisfeita. Na verdade, tudo no meu mundo original. Gu Yushui pode ver. Isso parece ser a compaixão do sistema, dando a ela um pequeno privilégio. 2 anos atrás, fui ensinar no oeste. Aquela pessoa foi para o noroeste buscar inspiração. Um deslizamento de terra bloqueou os veículos na montanha. Os dois se conheceram a partir daí. Depois disso, sempre apenas nas lentes que filmavam paisagens, apareceu um homem gentil. Às vezes sorrindo, às vezes franzindo a testa, e às vezes fingia estar bravo olhando para a câmera. Embora as expressões fossem variadas, mas eu na câmera sempre estava vivo. Gu Ninsui passou os dedos por aquelas fotos. Olhando, acabou chorando. Ela também já tirou fotos de mim. Nós dois temos muitas e muitas fotos juntos. Infelizmente, todas foram queimadas. Não é de se admirar que eu seja cruel. Só posso culpar ela por não saber valorizar. Eu tenho meus próprios ideais. Tenho minha própria carreira. Eu não sou uma pessoa que consegue ficar parada, mas ficou neste mundo estranho por causa dela. Disposta a ficar presa em uma luxuosa mansão. Gu Ninsui pensou. Ela errou em muito mais do que apenas uma coisa. No dia do meu casamento, Gu Ninsui pediu ao sistema para enviar um buquê de flores. Um buquê de flores bem comuns. Apenas como se Gu Ninsui tivesse estado lá. Depois que me casei, o sistema já havia perguntado a Gu Zonsui se ela queria encerrar a missão de conquista antecipadamente. Ziqian já estava casado. Em termos de eficiência, neste período, as missões de conquista completadas já estavam acima da meta. Se você não quiser continuar, eu posso solicitar que você volte para o seu mundo original. Gu Ninsui, ao ouvir isso, apenas balançou a cabeça. Sem o mundo de Ziqian, eu não vou a lugar nenhum. Finalmente, no 10º ano desde o início da missão de conquista, Gu Yushui completou 9 missões de conquista, e chegou ao meu mundo sem problemas. Gu Ninsui se trocou especialmente pelo vestido longo personalizado que eu havia lhe dado antes. Arrumou o cabelo de forma limpa e estilosa. Fez uma maquiagem delicada e bonita.
Virou-se para o espelho e cuidadosamente tirou os fios da lateral. Aqueles poucos fios chamativos. Até confirmar que tudo estava perfeito. Então seguiu as instruções do sistema. Chegou a um grande parque de diversões. O sistema disse que eu estava lá. 10 anos se passaram. A Gunin Sui de hoje perdeu a aura afiada que tinha antes. E ganhou um toque de suavidade em sua presença. Ao longo do caminho, atraiu muitos olhares. Mas Guzon estava apenas focado em me encontrar. O parque de diversões é grande. Guzon Sui andou por quase 1 hora. De repente, seus olhos brilharam. Ziqian e Gunin Sui andaram atordoados. Mas, ao ver claramente, parecia que suas pernas estavam enraizadas no chão. Não conseguiu dar mais um passo. Ali perto do carrossel, eu estava segurando minha adorável filha, sentado em um pequeno Pégaso branco. O riso das crianças ecoa longe, gritando mamãe alegremente para a câmera ao lado. Mamãe, mamãe, eu beijei o papai. A mulher com a câmera, rindo, finge estar brava e diz: Não pode beijar o papai. O papai é meu. Eu comecei a rir alto. Depois, olhei para minha filha. Em seguida, olhei para o meu amor, que estava não muito longe. Gunin Sui deu alguns passos para trás e se escondeu ao lado, como um voyeur sombrio, espiando a felicidade do outro lado. Aquele grito há muito esperado. Bai Qian, afinal, não conseguiu gritar. Ela e eu também tivemos um filho um dia. Mas, infelizmente, era tão pequeno. Ela nem sabia se era menino ou menina. Se fosse uma menina, ela também compraria os vestidos mais bonitos para ela. Se a pessoa com a câmera fosse ela. Como isso seria maravilhoso! Infelizmente, tudo isso não passa de um desejo. Gunin Sui abaixou a cabeça, com o rosto machucado, deixando a dor se espalhar. Mas ao levantar a cabeça novamente, eu não estava mais lá. Gunin Sui procurou desesperadamente ao redor. Ao virar a cabeça, uma mulher estava bloqueando seu caminho. Senhorita, você conhece meu amor? Você estava me observando há pouco. Gunin Sui teve um impulso por um momento. Ela queria dizer que era seu marido. Nós não estamos divorciados. Mas esse impulso foi rapidamente reprimido pela razão. Gunin Sui apenas balançou a cabeça. Disse com uma expressão calma: Desculpe, eu sinto falta da minha filha. Ela está no exterior e não volta com frequência. A pessoa ficou com uma expressão de desculpas ao ouvir Gunin Sui. Gunin Sui não se importou. Ela ainda pediu para que trouxesse um sorvete. A garotinha, ao ver o sorvete, sorriu tanto que seus olhos quase se fecharam. Ouvindo o que a mãe disse sobre o parque, acenou na direção de Guiyu Shui. Obrigado, tia. Tia, adeus. Eu também olhei para cá, mas só vi uma silhueta solitária se afastando. Gunin Sui não se atreveu a me incomodar novamente. Ela saiu desanimada. Ela se lembrava repetidamente. O desejo inicial já foi realizado. Agora pode viver no mesmo mundo que eu. Ver-me feliz já é o suficiente, não é? Mesmo que a pessoa que me faz feliz não seja ela. Ela também estava satisfeita. Gunin Sui caminhou por muito tempo com a cabeça baixa. Então, relutantemente, olhou para trás. No parque de diversões, as pessoas iam e vinham, e eu já não era mais visível. Gunin Sui puxou os cantos da boca, revelando um sorriso feio. Ziqian, eu espero que você possa ser feliz assim para sempre. Adeus, meu amor.